JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. PRT, boa tarde. Nós somos Patrimônios Negros. É um projeto sediado aqui do CEPOM, que temos 40 anos de caminhada e começamos visando entender quais eram as influências negras dentro dos patrimônios tombados de Juiz de Fora. Com isso a gente caiu no mapa, Juiz de Fora Cidade Negra, que nos deu a abertura para entender que a gente tem uma necessidade de encontrar mais naturalidades negras dentro dos patrimônios territoriais e urbanos no hip hop, quando a gente começou a websérie do urbano, e seu nome vem sendo citado desde antes de toda a sua trajetória no Nova Cena, principalmente a sua presença muito importante na atualidade de Fora. Então, é um prazer gigantesco estar aqui com você. Eu sou a Micaela, eu sou a Carolina Saporete, aliás, o Davi, o Arthur, e eu sei que falo português, prazer imenso poder conversar com você hoje. É uma honra para mim também, ainda mais um projeto dessa magnitude, desse tamanho, com essa relevância, com essa importância. Para mim, para quem vem depois, para quem está aí antes também, então eu fico feliz de estar fazendo parte do coração. Muito massa. A gente teve que começar antes, sabendo no comecinho quem que é, antes de ser RP, sabe quem que eu sou nascido e criado aqui em Juiz de Fora, no bairro São Benedito. Nascido e batizado com o nome de Victor Alexandre Pereira. E cresci com a minha avó, com minha mãe, com minhas tias. Eu ponho minha avó primeiro porque quando minha mãe se casou de novo eu continuei morando com a minha avó. Mas sempre tive uma relação com minha mãe sempre morou perto e tal. Então eu cresci com a minha avó e com minha mãe, com minhas tias. Então uma casa majoritariamente regida por mulheres pretas, porque meu avô faleceu, o Antônio Jorge, faleceu eu tinha 5, 6 anos, então vi muito pouco meu avô, muito mais com as mulheres da minha casa, minha avó com as tias. E é isso, sempre fui uma criança quieta, quesito aprontar muitas coisas, sempre gostei muito de estar com os meninos, mas sempre gostei muito de brincar mesmo, assim, então sempre brinquei muito em casa. Eu gostava de trazer as pessoas para o meu universo, assim, né? As crianças iam na casa, então sempre fui da leitura, sempre fui estudioso, sempre fui bom do lado do português, assim, então sempre fui contador e criador de história. E minha família sempre me deu abertura para esse tipo de coisa, assim. Não terminei o ensino médio, por exemplo, embora eu tenha sido um excelente aluno todos os anos. Eu larguei para trabalhar e depois já engatei umas com rap, já tinha umas com rap, então nunca mais voltei assim a estudar. Mas continuei estudando muito por conta própria, assim, e foi onde eu entendi um pouco sobre cultura negra, assim, sobre esse ser negro. Não é algo que necessariamente eu aprendi em casa, falando teoricamente, né? Na prática sim, mas teoricamente minha família não é uma família que fala sobre racismo, que fala sobre sistema e essas coisas, mas o lance da leitura sempre me levou para esse lado. Então eu acho que Victor Alexandre é isso, é uma pessoa um pouco curiosa e criadora de universos, assim, que cria mundos onde todo mundo se dá bem, traz as pessoas para esse universo dele, assim, esse desde criança. Isso é uma coisa que minha mãe conta, né? Desde criança eu sempre trouxe as crianças, eu sempre estava rodeado de crianças, eu sempre estava rodeado de pessoas ao meu redor, assim. Então eu acho que é uma boa apresentação do Victor Alexandre. Sim. E aonde você nasceu em que bairro? São Benedito, Zona Leste de Juiz de Fora, mais conhecido como Arado também. E ficou lá a vida inteira? Eu fiquei lá até 2020. Eu lembro que na pandemia ali eu mudei para São Paulo. Aí eu fiquei 1 ano e 2 meses em São Paulo. E quando eu voltei, eu até
passei um período ou outro ali com a minha avó, mas já voltei morando com os amigos e morando em outros cantos, mas em Juiz de Fora, assim, né? Quando voltei de São Paulo, eu tinha em Juiz de Fora. E aí, é isso, ainda tem minha casinha com a minha avó lá, tá lá, mas eu já não moro lá em cima mais. Assim, toda a minha vida ainda tá lá, inclusive a minha vida, minhas roupas tá tudo lá, assim, então eu tô sempre lá de alguma forma, assim, sempre visitando. Você falou que era muito estudioso, eu queria saber assim, quais são os colégios que você frequentou, como que era você vir no colégio, sabe, as brincadeiras. Eu estudei no Cândido Mota, que é no São Benedito mesmo, e sim, na parte fundamental e média, né? Eu não lembro o nome dos colégios que eu fiz, mas estudei no Cândido Mota até a quarta. Da quarta à oitava eu fiz no Amélia Mascarenhas, que é no São Bernardo, que é também na Zona Leste. E no médio eu voltei pro Cândido. Aí eu lembro que o segundo e o terceiro ano o segundo e o terceiro ano do médico, o segundo eu fiz, né, o terceiro eu tentei fazer, já foi pro centro. Então já foi o colégio normal e o central também, que eu cheguei a estudar. Mas era uma logística de trampo, né, de sair do trampo e estar mais perto do centro, então já ficava pelo centro para poder tentar estudar. E eu tive uma vivência fora no colégio, assim. Não lembro de nenhum grande peso, tipo, aquelas pequenas coisas de negritude, né? Mais bonito, mais engraçado, essas coisas, mas eu sempre passei muito ileso a grandes zoeiras, eu sempre fui. Eu já me lembro no colégio, no ensino fundamental, já me lembro como menino da música e quase isso como menino do hip hop, assim, né? Porque o hip hop tinha na minha vida, eu tinha 11 anos. Então, muito novinho e tal, e eu já virei eu tinha essa categoria separada pra mim ali, que era o menino do hip hop, assim, que nos intervalos ia pra dançar. Esperava dar os intervalos e ia dançar junto com amigos, outros meninos e dançar, inclusive com vários outros boys, o Luquinha, João 30, nessa época eu conheci o Stênio, o Gabo já era um ídolo pra mim nessa época, eu conheci a galera do break há muito tempo, tipo, eu dançava break também. Como eu lembro da minha infância no colégio, assim, de terminar minhas coisas, minhas lições rápidas, porque veio a ideia de uma música, então eu fazia rapidinho minhas coisas para eu ter aquele tempinho para escrever a ideia de mostrar na minha cabeça, não perder ela e tal. Tipo, não tinha muito coragem de mostrar minha música para os outros, mas eu já fazia música, desde os 10 anos de idade eu já escrevi uma coisa ou outra. Eram mais como se fossem paródias, na real, eu criava as melodias, meio que pegava coisas que já estavam na minha cabeça, de músicas norte-americanas, rock, até músicas de MPB mesmo, que eu ouvia nas rádios e tal, eu meio que trocava as palavras por coisas da minha história, mas tipo, nessa época já era um tipo de criação, assim. E é como eu me lembro na escola, assim, sempre tudo que rock, sempre coletivo, sempre andando com pessoas ao redor, tipo, isso. Na sua entrevista para a CNN, você fala da importância da igreja, né, nessa construção musical, e aí agora você está estudando também esses outros momentos, né, da MPB e da própria música internacional, que sempre vi como que foi essa passagem. Enfim, são coisas que eu tô relembrando enquanto falo, né? Assim, mas eu tive uma vivência na igreja muito grande, até meus 15 anos, assim, pelo lance da minha mãe ter sido da igreja, inclusive uma coisa que eu estava escrito que tem na CNN, entre outras entrevistas, falam que eu comecei a cantar na igreja que minha mãe era pastora, e eu nunca falei isso, porque minha mãe se tornou pastora. Na real, a história é por aí, mas não exatamente assim. Minha mãe se tornou pastora, eu já era adulta, eu já era de Marlon, eu já era velha, quando ela tornou pastora. Mas ela é da igreja desde que eu nasci, ela se converteu com o meu nascimento e tal. Inclusive, esse é o motivo do meu nome, ser Vitor, porque ela falou que ela sofria muito com relacionamentos e todas essas coisas, que quando ela ficou grávida, as pessoas ao redor dela não queriam que ela tivesse esse filho, então ela se sentia em guerra, e aí era como se Vitor, porque eu seria a vitória da vida dela. E aí, tipo, por isso que meu nome é Vitor, se eu fosse gênero feminino, seria Vitória e tal. Mas eu estava sempre ali com a minha mãe, então tem essa influência. O único lance é que a minha mãe não era pastora na minha infância, ela se tornou pastora na minha fase adulta já. Mas ela estava sempre na igreja, então tipo, tinha um lance na época, igreja pequena, igreja de fundo de garagem, então, a galera dá a oportunidade para você subir e cantar um louvor. E aí eu era muito pequenininho, estava sempre agarrado com a minha mãe. E aí esse foi meu contato com a música primário mesmo, assim, porque era de
tá com ela no altar, com ela cantar um hino, ela comigo no colo, eu do lado dela agarrado nela. Eu não sei porque eu tenho essas memórias vivas na minha cabeça, mas eu lembro realmente disso, tipo, de estar no altar com ela e ela cantar. Inclusive tinha uma música que era o hino da vitória mesmo, que chamava, tipo, ela cantava comigo do lado, assim. É uma música muito bonita, até hoje quando eu ouço eu lembro da minha mãe. Tipo, e a minha família é uma família musical, assim, de certa forma, uma família que ouve música alta, sabe? Tipo, o meu quarto lá na casa da minha avó, que é o mesmo quarto de quando era eu, a minha mãe e minha avó, tipo, é o mesmo, o meu continuou no mesmo espaço, no mesmo quarto, desde quando eu nasci. O quarto que ficou meu berço é o quarto da minha cama e minhas coisas, tipo, até hoje. E atrás do corredor, então onde minha avó ouve rádio. Então sempre ouvi tudo que a minha avó ouve, porque eu estava na janela do meu quarto, desde criança. Tanto que quando eu fui ouvir, eu fui atrás de referências que os nacionais falavam, que os rappers falavam, tipo de MPB, de música negra e tal. Eu cheguei no Cassiano, por causa da rima do Mano Brown, e aí quando eu fui ver as músicas Cassiano, eu sabia cantar todas, eu só não sabia Quem era o Cassiano, porque ficava tocando na rádio, assim, né? Tipo Roberto Carlos, Cassiano, Tim Maia, Milton Nascimento. São coisas que rolavam na rádio ali, eu estava sempre em contato, mesmo sem saber quem eram aquelas pessoas, eu conhecia aquelas músicas, sabe? E eu acho que isso, junto com essa vivência evangélica, é o que faz muito a minha escrita hoje, assim, sabe? Tipo, essa sensibilidade, esse lance de eu não falo muito só de mim, eu tô sempre falando pro outro, tipo, sempre uma coisa, uma mensagem para outra pessoa, refletindo muito no cuidado dessas palavras. Eu acho que essa sensibilidade da mistura da música gospel, principalmente a música gospel dos anos, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e da MPB dessa mesma época também, talvez até um pouco antes, que eu fui ouvir um pouco depois, né? Então, acho que é o que molda a minha escrita e minha forma de ouvir e consumir música também. É muito nítido a sua fala, sabe, essa importância de estar em comunidade. Você falou com muito carinho da sua família, você falou com carinho dos seus amigos, assim, que foram construindo. E eu sinto que o hip-hop também parte muito desse lugar, né, de construir coletivo, de fazer um coletivo. E aí eu queria entender quando foi que o hip-hop de fato apareceu na sua vida. Você tocou com os nacionais, qual foi esse marco? Assim? Então, eu lembro de coisas do meu início com o hip hop, e eu não vou saber datar o que foi antes e o que foi depois, mas eu lembro, por exemplo, da minha tia ouvindo Nacionais, e eu acho que esse foi o meu primeiro contato com o rap nacional. Eu já conhecia o rap de uma forma norte-americana e tal, assim. Foi tudo muito próximo, mas eu acho que eu já tinha esse contato com o rap por causa dos breakbeat, por causa desse. Mas eu lembro que uma das primeiras músicas de rap nacional que eu ouvi mentira, eu devo até ter ouvido Gabriel Pensador antes, mas não ter identificado como rap. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi um rap que eu falei, isso é rap, isso é do Brasil, acho que foi com o Milton Nacionais, com a minha tia ouvindo, e foi uma coisa que a minha tia ouvia. E aí eu lembro dela falar coisas tipo, que eu podia ouvir com ela, mas eu não podia ouvir sem ela. Porque tinha o lance do crime, falava sobre o crime, tipo, a galera entendia aquilo como apologia, como coisa para se incentivar. Mas, então era meio que a mesma coisa, por exemplo, Cidade de Deus é uma coisa que ela me permitia ver com ela, mas ela não deixava ver sem quando eu era criança. Então, acho que esse foi o meu contato com o rap nacional, assim, de primeiro. Mas com o hip hop em si, eu acho não, foi através da dança, foi MTV ali, tipo, começar a entender aquilo da MTV, que eram estilos musicais e qual era o estilo que eu mais me encaixava, tipo, o estilo preto era o hip hop, sabe, dentro de toda a sua complexidade e suas vertentes, mas era o hip hop, era onde, tipo, a gente se via junto com o funk, obviamente, ali, mas o funk não estava tanto na mídia, né? O funk estava na nossa comunidade, mas não necessariamente na nossa TV e tal, no celular também. E eu lembro que eu descobri, na época eu já cantava no coral, então eu já estava inserido na música. Tipo assim, eu cantei no coral, fiz parte do Curumim, né? É importante falar do Curumim também. Foi o primeiro projeto social que eu fiz parte, assim, que mudou minha vida, que foi onde eu conheci tudo que me rege hoje. Que no Curumim eu conheci música, tive aula de música, inclusive com a Amanda Martins, que hoje é tipo minha irmãzaça, né?
super amiga, ela foi a primeira professora de música. Tipo, a gente se amigo hoje, pra mim é uma coisa muito massa, assim. E lá eu aprendi sobre música, lá eu aprendi sobre teatro, o que eu precisei usar na Nova Cena, por exemplo, quando eu fiz o clipe, eu atuei, tipo, o que eu precisei usar na igreja, nas peças da igreja, eu comecei a aprender no Curumim sobre teatro. Eu aprendi sobre cultura negra, eu aprendi fiz capoeira, eu aprendi e conheci, tive um contato com o atletismo, que é o único esporte físico que eu faço hoje, esporte mesmo assim, que é correr. Eu descobri isso lá no Curumim. Então, tudo que eu aprendi no Curumim são coisas que eu trago pra mim hoje, assim, sabe? O lance social, tipo, como era um projeto de periferia, as pessoas que estavam lá eram pessoas de periferia e as pessoas da periferia têm suas condições diferentes, financeiramente falando, embora, tipo, quem olha de fora acha que todo mundo está na periferia é só muito pobre ou só muito certo. Não, a gente, ali dentro mesmo, se varia as próprias condições. E ali eu lembro de meninos que eram mais novos que eu, tipo, eu com 10, crianças com 6, 7 anos, que tinha perdido a casa no incêndio, ou que o pai era viciado, tipo, então ia pro Curumim para passar esse tempo meio que fora da família mesmo assim, que corria risco, os professores tinham medo. E ali eu tive também acesso a psicólogos, né, ali, fui em contato com psicólogo, a gente tinha ali, tipo, um psicólogo, pedagogo que conversava com a gente ali. Então são coisas que regem minha vida hoje. Comecei a olhar com mais sensibilidade para a própria periferia e tal, de forma, tipo, nem todo mundo tem o que eu tenho. Beleza, meu pai não tá aqui, mas eu tenho uma família estruturada, eu tenho uma casinha, eu como todos os dias, eu não venho comer por fome, igual tem gente que vem para comer. Então, o Curumim ali foi, tipo, minha formação como pessoa, sabe, real, assim. E a partir do Curumim eu descobri um outro projeto social que também era da ANAC, que era nos Trilhos da Paz. E nos Trilhos da Paz tinha aula de hip hop com o professor Vaguinho. E como eu já gostava, já tinha esse lance do hip hop norte-americano, da MTV, de não sei o que, de gostar disso, um amigo meu, é sempre amigos, né? Amigos estavam dançando, eu estava começando, eu falava, não, também não sei dançar, mas eu vou lá ver o tipo, eu falei, vamos lá, então. E aí eu me inscrevi, era sempre de graça, né? Então, tipo, era dentro do bairro, de graça. Entrei, dali minha vida virou hip hop dali. Foi sempre assim, sabe? Então foi esse primeiro contato. Eu já tinha esse lance das paródias, de escrever uma coisa ou outra, mas quando eu comecei a dançar, viver aquilo tipo 2 vezes por semana, aquilo ali foi entrando na minha vida cada vez mais, né? 2 vezes por semana, que era quarta e sexta, 2 vezes segunda e quarta. De 2 vezes por semana começou a virar 3, porque quando eu estava dançando com os outros meninos, começou a virar 4, e aí começou a virar 7 dias por semana, eu só fazia aquilo, tipo, eu ia pra escola, saía da escola. Teve um período da minha vida que eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, esperava 30 minutinhos ali e já ia pra casa do menino me alongar e treinava até 6 da tarde, todos os dias. É uma coisa que a gente fazia todos os dias sem faltar, a gente treinava muito, estava dançando junto. E quando a gente não estava treinando, a gente treinava meia horinha, mas a gente sentava e colocava DVDs da galera, isso já era um pouco mais docente, mas DVDs da galera batalhando, fora daqui, ficava, é isso, minha vida era hip hop quando eu dançava, 100% assim, sabe? Mas eu acho que esse primeiro contato foi já da Trilhos da Paz, assim, junto com o professor Vaguinho e a galera de São Benedito mesmo, lá da praça, né? Eu esqueci o nome da praça. Marília. Inclusive tá muito bonito agora, né? Fiquei muito feliz de voltar lá e virar daquele jeito. A interação foi muito bacana. E quando que foi virando essa chave aqui do hip-hop e do rap? De sair da dança ou de abandonando, deixar isso de lado para entender, olha, isso que eu faço é música, cabe, eu posso. Eu não sei, como eu já tinha o lance das paródias, de escrever uma coisa ou outra, eu meio que já entrei na dança, mas já escrevendo uma coisa ou outra, mas ali, pra mim, assim, eu acho que o que foi uma coisa que eu posso falar como data, assim, o momento que eu falei, mano, eu acho que é isso que eu quero fazer, foi quando o meu grupo de dança acabou com os meninos, daí fica aquele vaziozinho, eu não tinha largado de dançar, mas fica aquele vaziozinho aqui, tipo, tinha uns meninos que eram mais velhos, isso eu já devia ter uns 15 anos ali. Um menino foi pro exército, tinha feito 18, o outro começou a namorar, sumiu, o outro arrumou um trabalho, então a gente meio que
não brigou em nenhum momento, mas a gente deu essa Foi despedido. afastada, porque tipo, né, a galera começou a envelhecer um pouco. E eu desci pra ver um treino dos meninos, aonde foi no Espaço Mascarenhas ali, no Espaço Mascarenhas na parte pra ensaiar ali. Né? Os meninos estavam usando ali pra ensaiar e tal, eu desci pra ver e tinha um MC lá, que era o Thiago Noxi. E aí ele rimava, ele tava com os b-boys, mas ele era MC. E aí eles falavam uma coisa de rima, eu falei que eu falo, rima na hora, assim, fazer freestyle. Aí a gente fez um freestyle brincando assim. E ele gostou, ele falou, mano, você manda bem, você já faz isso? Eu falei, não faço, meninos aqui e tal. Ele falou, não tem batalha em tal lugar, você devia ir, assim, sabe? E eu lembro que era uma batalha, tinha um ponto de MCs já, mas era no Bairu na época. Eu acho que eu descobri outros MCs, eu acho que foi uma coisa que me fez, agora eu faço isso, assim, essa parte. Porque na real eu queria cantar, né? Eu sempre quis cantar. Tipo, eu tava na dança ali, mas meu negócio, eu queria. Tinha o lance de ser artista, de qualquer forma, mas eu queria mesmo era cantar. Tipo, o que me encantava de meus olhos era cantar. E com esse lance da criação, eu já tinha essa ideia de cantar minhas criações. Eu queria cantar meu mundo, eu criar essa ideia de cantar aí com as pessoas. É uma coisa que eu quero ver de criança, assim, sabe? Eu lembro também, eu sou muito rico falando vendo umas coisas fora de. Vou ficar fazendo a linha cronológica, ela vai ficar tipo voltando. Eu lembro que com 11 anos, eu não devia ter esquecido isso, com 11 anos eu estava na quinta série, se eu não me engano. É isso. Quando eu entrei na Amélia, no segundo ano na Amélia, teve uma competição que eram todas as escolas municipais e você podia fazer uma poesia, um desenho e o tema era adoção. E aí tinha primeiro, segundo e terceiro vencedor e tal, tipo, o primeiro ia ganhar DBM da época, assim, eu acho, não sei, o segundo uma bicicleta, e o terceiro era tipo MP3, assim, tipo. E aí eu lembro que eu fiz um rap, mais ou menos. Tipo, eu já tinha esse background de fazer essas paródias com músicas, então eu fiz uma poesia ritmadinha, assim, só que eu não tinha coragem de cantar, e um amigo meu falou, pô, eu vou com você. Assim, me deixa eu ler a sua letra, ele leu, acrescentou uma linha assim, só pra falar que eu fiz e vamos embora. Eu falei, vamos embora então. Aí, com a coragem dele eu fui, aí a gente ficou em terceiro lugar nessa vez e ganhamos o MP3, que aí foi quando eu comecei a ter acesso a ouvir músicas por mim, assim, sem estar em casa. Tipo, eu tenho esse MP3 até hoje, inclusive. E é isso aí, e aí eu não tinha computador, né, pra passar as músicas no MP3, então esse amigo meu levava o MP3, toda vez que ele descobria, eu baixava a música nova, ele chegava na aula, não consegui essa música nova, deixei o MP3 comigo, eu vou colocar pra você, amanhã eu trago pra você. Aí fazia esse lance de colocar raps, colocar outras coisas no MP3 pra eu poder ouvir, assim, tipo. Tudo bem. Você falou das batalhas, e como que foi, assim? Você chegou nessa primeira batalha? Teve o lance de eu cantar na igreja também, né? Então, as músicas da igreja, como eu tava com os outros Malone, com o Júlio, com o Fabiano, antes da gente fundar os Malones, já fundou os Malones na época na igreja. Mas antes disso, a gente já cantava e, tipo, era uma igreja meio que eles chamavam na época de igrejas renovadas, né? Que aceitavam os jovens. Você podia ir de brinco, você podia ir de tatuagem, você podia ouvir outros gêneros, mas tipo assim, gospel e tal. Então a gente, naturalmente as músicas a gente tinha ministérios de louvor, mas um foi virando um grupo de funk, gospel, e o meu tendeu pro rap, assim, eu creio. Porque o Júlio Malone, ele era, nessa época tinha chegado em Juiz de Fora, ele é de São Paulo, tinha vindo morar em Juiz de Fora, e os parentes dele moram na rua da minha avó. Então foi quando eu conheci ele, a gente era muito jovem, assim, muito novo, ele é mais velho que eu acho que eu tenho 30 hoje, eu acho que ele tem 35, acho que é 35, acho que faz 36 anos de julho. Então, tipo, é uma idade que faz diferença, 5 anos, pra quando você é criança, adolescente, faz muita diferença. E ele já era MC em São Paulo, né? O Júlio é irmão do falecido Michel, que era da Armadilha do Gueto, junto com o coletivo da rua, da galera lá. Então o Júlio é prodígio do rap, ele era o mais novo do grupo, mas quem escrevia as letras, quem fazia as batidas. Então ele me apresentou um pouco desse mundo também na época da igreja, eu fui cada vez entrando mais, tipo, nessa onda junto com ele. E então tem
esse background do grupo da igreja ter virado um grupo de rap devagarzinho também. Mas eu não escrevia muitos raps. Nessa época o Júlio escrevia mais. Eu escrevia um refrão ou outro, uma coisa, assim, uma paródia ou outra. Mas a gente teve um grupo, eu não lembro o nome do nosso grupo agora na época. Mas acho que Cavaleiros do Rei, acho que era. Mas que quando a gente saiu da igreja, a gente teve esse grupo de rap mesmo, porque a gente já estava trabalhando junto da igreja, a gente montou esse grupo de rap que era o CIEM, fora da igreja. Mas isso foi ao mesmo tempo, mesmo assim, questão de semanas, de eu ter descido para o ensaio dos meninos e ter conhecido esse TNC e ter ido para a batalha. Isso estava acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E aí, voltando ao assunto, como foi para mim nessa primeira batalha, eu falo que foi um batismo para mim, assim, né? Porque, se eu não me engano, eu tenho uma data na minha cabeça, que foi a data pesquisada no Facebook, que foi dia 28 de outubro de 2012. Que foi o dia que eu fui na primeira batalha, assim, que eu fui, encontrei o Jones, o Thiago, fiz essa rima com ele falou do Bailu, eu fui no Bailu, esse dia não teve batalha porque deu um erro no som, mas a gente ficou rimando, então eu conheci o Wood, conheci o Marcelo Martin, que hoje é meu irmão, eu sou padrinho do filho dele, tipo assim. Mas o Martin ouviu também o rimando e falou, mano, a gente vai batalhar domingo, no DCE, queria que você fosse, tal, tipo, porque você vai mandar muito bem e tal, tá enchendo, tá ficando muito legal. E aí eu fui, assim, eu lembro que eu desci sozinho pra ir, porque o Júlio e o Fabiano foram pra igreja, que era um domingo e tal, eu falei, não vou pra igreja não, lá na batalha. Já tava meio que saindo, eu desci, eu encontrei inclusive um amigo do bairro que eu vejo muito pouco, que ele tinha estudado no Fundamental, que é o Israel, e ele tava descendo pro centro à toa, e ele falou, beleza, eu vou com você. Tipo, eu sempre aparece alguém pra ir nas coisas comigo, assim, tipo, mesmo que sem saber muito bem o que é, tipo assim, eu pensei, não, eu ia dar toda a rua, tô com você. Aí ele foi comigo, me encorajou para ir batalhar no dia que eu cheguei com muita gente. Eu falei, não sei. Falei, não, você vai, você já tá aqui, você vai. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu usei meu nome RT Malone num público que não me conhecia. Que não foi com o Júlio, não foi com meus irmãos ali, que eu cresci. Foi a primeira vez que a galera não me conhecia. Pus meu nome na batalha. Eu lembro de pensar ainda quando a pessoa perguntou, qual o seu nome? Você vai batalhar? Eu falei, vou. Tem vaga? Tem. Qual o seu nome? Eu lembro de pensar. Vai ser ali primeiro, aquela coisa. E aí a primeira batalha da noite, na hora que chamou pra mim. Então eu fiquei super nervoso e eu tava lá na porta, tipo assim, tava muito cheio, eu fiquei meio que perto da porta ali assim. Na hora que chamou, eu tinha que cruzar aquele mar de gente pra chegar lá. E eu sempre fui muito baixinho, na época eu era muito mirradinho, muito magrinho, muito baixinho. E um pouco tímido, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa muito tímida, mas multidão é uma coisa que ainda me deixa meio assim, sabe? Eu tava tipo, meu Deus, assim. E aí eu lembro nitidamente das pessoas se perguntando quem é RT na minha frente enquanto eu pedia licença pra passar. Quem é RT? Porque essa galera já ia nos rolês, já se conheciam, né? A galera do skate, a galera do grafite, do picho, os b-boys, eles já tinham essa comunidade. Eu tava entrando nessa comunidade naquele momento. Conhecia só a galera da dança. Mesmo assim, naquele dia eu não tinha visto a galera da dança ali ainda. Então eu fui pedindo licença com uma vergonha e as pessoas perguntando na minha frente, quem é RT? Quem é esse? Não conheço esse. E eu pedi, e eu lembro que eu batalhei com o Rattori, que é meu irmãozão também, um cara super importante para a história do rap de Juiz de Fora. Que ele foi o primeiro cara que alcançou os artistas de fora. Ele alcançou o Bucket do Blues, Jerry Fandeiro, o Santi, tipo. Ele em 2013, toda essa galera que ficou muito mais famosa depois, inclusive, era muito fã dele. E aí eu batalhei com ele, eu ganhei, e aí eu tenho essa sensação. Eu subi sem ninguém saber quem eu era. Na hora que acabou essa batalha, todo mundo tava gritando RT, RT, a casa inteira, assim, a casa inteira. Então, tipo, foi um batismo pra mim por causa disso. Eu subi sem ninguém saber meu nome e desci sendo ovacionado, assim, tipo, então foi uma noite mágica pra mim. Depois, a partir da semana seguinte, eu comecei a andar na rua e as pessoas me cumprimentaram. Não, como você tá? Tipo, eu lembro de ter ido no McDonald's e a galera da cozinha sair pra vir tirar foto comigo. Não, vou tirar foto comigo. Foi a primeira sensação que eu tive de ser conhecido na cidade, assim. Aí esse dia 28 de outubro de 2012. Entrou uma comunidade com grande estilo. Foi isso. Com pé direito.
E é doido até lembrar, porque eu não ganhei a batalha essa noite, eu ganhei 2 e perdi na final. Mas basicamente a lembrança de todo mundo é que eu ganhei essa noite, mesmo que eu tenha perdido na final. As pessoas não lembram que eu não ganhei. Tipo, só quem lembra é só o Doidão, que agora é DJ 9, na época era MC, hoje ele é DJ. E ele ganhou a batalha de na final e ele fala com orgulho, ele fala, mano, tipo assim, eu me orgulho muito de ter ganhado aquela batalha, mesmo que as pessoas não lembrem, né? Tipo, porque a real, todo mundo acha que eu ganhei, porque eu batalhei muito bem com todo mundo, e ninguém sabia quem eu era e tal, eu saí emocionado, assim. Tanto que eu não tenho muita. Eu batalhei só 3 anos, batalhei de 2012 até 2015 só, porque eu também não queria batalhar, eu queria cantar, tipo assim, eu queria cantar. E aí. Mas as pessoas que viveram essa época de DCE, de apresentação, de São Carlos, de batalha, lembram de mim como um MC muito bom. Como se eu tivesse ganhado muitas batalhas. E eu ganhei as que eu participei. Eu não participei de muitas. Tipo assim, então a galera lembra de mim como eu tenho um nome dentro do cenário de batalha, só que eu ganhei muito menos batalha que meu irmão BRK Malone, muito menos que o Martin MC, muito menos, eu batalhei muito menos que eles. Eles são muito mais campeões do que eu, mas eles lembram de mim como, tipo, um MC de batalha muito bom, assim, que eu fiz meu nome nesse cenário e já falei, beleza, não quero mais isso, como é que eu faço pra cantar? Não é essa Você tocou no coletivo Voz da Rua e na entrevista com o Zói, o nome do Júlio também ficou muito em voga e sobre o processo de construção das letras, a alcance da biblioteca da Câmara. Eu queria saber se, de alguma forma, toda essa vivência também te atravessou, sabe? Essa convivência com a Denilde. Não tem como conviver com a Denilde e não ser atravessado, né? Mas eu convivi pouco com a Denilde. A real é essa, o Júlio convivia com ela. Eu era muito novo, assim, no período do Tornado de Gueto, então eu não podia nem ir nos shows, eu não tinha idade para ir nos shows que eles faziam. Eu só ouvia, eu estava aprendendo a falar na escola no dia seguinte. Mas aí ele me adentrou, me colocou dentro do cenário do rap, de pouquinho em pouquinho, assim. Então ele é um pilar, uma pessoa muito importante para mim, para minha construção como rapper. Ele corrigia minhas letras, ele falava, o Júlio me ensinou a segurar o microfone em cima do palco, me ensinou sobre postura de palco, ele já tinha separado, então ele foi falando, mano, não segura o microfone assim, faz assim, essa rima que você fez aqui, dá pra você fazer um pouco melhor. Tipo, ele me dava muita segurança, eu sempre falei com ele, mano, mas tudo que eu escrevo parece, eu lembro de falar isso com ele na escola, assim, né? Tudo que eu escrevo parece, me lembra outro artista, não tem uma cara que seja minha, eu não gosto disso mais, assim, tipo. E ele falou, mano, você ainda vai ter sua cara, tipo, você tá começando agora, tipo, vai com calma, assim. Um dia, tipo, você vai ser uma pessoa que as pessoas vão fazer as coisas parecidas com você e tal. Desde novo ele sempre nutriu, assim, sempre nutriu muito isso em mim. Então eu não tive muito contato com a Denilde, mas quando eu pude ter, aí eu já estava fazendo rap, eu já estava um pouco mais pensando no encontro de MCs. E eu lembro de um contato específico que eu fui lá para ver uma tarde assim. E mentira, eu lembro que isso foi no começo de 2013, eu fui gravar com o Nono, né? Que era o melhor estúdio para gravar voz assim para rap, ainda mais na Zona Leste. Inclusive ainda é um dos melhores estúdios que tem em Juiz de Fora, assim, para se gravar os equipamentos dele, tudo que ele tem lá, tipo, ele investiu muito em tudo que ele tem. E ele é um DJ histórico em Juiz de Fora também, né, que revolucionou a história dos DJs em Juiz de Fora. E aí eu lembro que nesse ponto que eu fui gravar, eu conversei com a Denilde, ela me levou na biblioteca, me mostrou. E aí eu li coisas, ouvi coisas e peguei coisas que eu levei pra casa depois, tipo, gigantes assim, que explodiram na minha cabeça. Eu já tinha esse lance do social, de querer trazer isso pra música, da negritude, da raça. Mas depois dessa troca, dessa primeira troca com ela, foi uma coisa que eu falei, não, é isso que eu quero ser, eu quero falar sobre isso. Tipo, isso é o meu rap a partir de agora, sabe? Eu preciso estudar muito mais isso aqui. E aí foi uma coisa que me atravessou nesse sentido, mas já um pouco mais velho, assim, né? O Júlio viveu mais essa parada que eu queria ter. Por exemplo, eu não lembro da rádio. Eu não vivi, eu era muito novo, eu não vivia a rádio. Eu conheço a história, eu conheço muito sobre, eu li muito sobre depois, eu fui procurar saber, conversei com ela, tirei tudo. Mas eu não vi a rádio Mega FM. Então eu não ouvi os raps que tocavam lá, sabe? Eu não vivi. Inclusive, coisas que eu não vivi foi isso, eu também não vivi com o Jagal, eu não conheci o Jagal pessoalmente.
Então todo mundo fala muito do Jagal comigo, eu sei da história do Jagal, tipo, perguntei a todo mundo que eu podia. Porque eu mantive esse lance de eu ser estudioso para as coisas que eu preciso, e principalmente para a história de Juiz de Fora. Tipo, cada ano que passava eu comecei a ficar mais orgulhoso, pro bom e por ruim, de ser Juiz de Fora, tipo, de bater no peito, de falar, não, sou Juiz de Fora, eu preciso saber a história daqui, preciso que as pessoas saibam. Então eu conheço a história do Jagal, já gravei no estúdio que eles têm, o Ilício tem, gravei muito lá, mas já pós-Jagal. Eu não vivi com o Jagal, não conheci ele, sabe? Porque eu conheço as músicas dele tudo. Então são duas coisas que eu não vivi assim pela minha idade e pelo lance da igreja ali também. Tipo, o Júlio e o Fabiano, por exemplo, o Fabiano voltou para a igreja mais velha e o Júlio entrou na igreja porque eu chamei, eu levei o Júlio para a igreja. Mas eu sempre fui da igreja, então tipo, eu não tive essa adolescência na rua, eu não tive tipo ir pra baile, essas coisas na minha parte até meus 15 anos ali. Minha vida era escola, igreja, projeto social, futebol, rua, brincar em casa, ler. Eu tive uma vida muito tranquila, assim, até meus 15 anos de idade. Até meus 14 anos de idade. E aí, com 12 eu tava dançando em Pilapense, com 13 ou 14 eu comecei pra b-boy e eu comecei a sair pra rua, pra ver os rolês de b-boys, baile de b-boy, pra dançar com os meninos, isso. Eu não tive esse lance de ficar ouvindo muitas coisas. Tipo assim, eu ouvi o que meu amigo colocava no MP3, e era isso, assim. Então, é óbvio que o coletivo de vozes me atravessa muito, mas mais na minha fase adulta. Já assim, mas não posso. Tipo, são coisas que me fortalecem muito quem eu sou, né? Assim, o que eu queria ser, principalmente. Mais do que quem eu sou. Dentro do que eu queria ser, eu via um espelho e falava, não, eu quero ser inteligente para as pessoas, eu quero que tenha uma potência de palavras igual para as pessoas. Para isso eu preciso ler isso aqui, então tinha uma coisa que levava para casa nesse sentido, sabe? Acho que mais um reforço, né, de identidade, de lugar que ela alcançar. E aí hoje é muito doido, né, porque diversas vezes que a gente está conversando, a gente sente, né, com outras pessoas, a gente sente que você é um espelho para outras gerações, sabe? E é muito bonito. E principalmente pensar assim, o que é viver de arte mesmo, viver de arte preta, viver de arte periférica. E como que você sente que sabe o vídeo, sabe, poxa, eu posso, dou conta de viver disso? Ou viver disso? Eu acho que ali, mesmo da fase das batalhas, em 2012, quando eu fiz essa batalha, quando as pessoas começaram a me conhecer, eu já pus meio que isso na cabeça. Por isso que eu falei com a Batida. Dali eu falei assim, mano, eu quero viver disso, mas eu não sabia como, né? Então, tipo, eu estive trabalhando, mas eu lembro que todos os empregos que eu peguei, eu ficava 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eu largava, porque eu falava, não, agora o rap vai dar certo. Aí, tipo, largava porque eu tinha juntado dinheiro para gravar um clipe. Tinha essa ilusão, não, eu vou lançar esse clipe, vai estourar, eu vou lançar esse álbum, vai estourar, mas eu sempre larguei, e aí quando quando não rolava mais, eu arrumava outro emprego, vivia nesse emprego, mas tipo, eu já tava com essa ideia na cabeça, vou fazer isso dar certo, vou fazer isso dar certo. Então, eu sempre fui muito determinado, que era eu queria fazer, tipo assim, eu sempre quis fazer música, e quando o rap entrou, eu acho que o rap só me deu essa liga, tipo, mano, a gente vai fazer música dessa forma. Inclusive, eu usou com a galera, né, tipo, tem uma rima de um MC do Rio, que chama Joca, que ele canta, eu nem sei por que eu faço rap, meu sonho era cantar com exaltação. Era isso, tipo, em algum momento da minha vida eu queria cantar pagode, assim, tipo, não era exatamente rap, mas o rap, além da dança ali do hip hop, dessa vivência, dessa autoestima que o rap me trouxe, assim, de pouquinho, de grãozinho, então assim, em algum momento, pós-Adenilde, pós tudo, essa carga, não só de estudo, mas espiritual também, que tem ali essa energia que você trouxe desses primeiros contatos com a Adenilde, com o DJ Novo, com a história do rap de fora, pôs em mim esse lance de que o rap seria a melhor escolha para mim, porque eu queria contar minha história, eu queria falar as coisas na minha visão. Eu acho que os outros gêneros não me permitiriam. Na época eu pensei isso, os outros gêneros, tipo samba, pagode, bebê, não me permitiriam falar tanto sobre o social, falar tanto sobre as coisas do jeito que eu quero. Eu teria que fazer uma coisa mais romântica, mais não sei o que, mais segmentada. E eu acho que ali eu tinha entendido que o rap não era tão segmentado, que eu poderia falar sobre sonho, que eu também não precisava falar sobre, tipo, só sobre tráfico, ou só sobre
apanhar da polícia, tipo, porque foi coisas que eu vivi depois disso também, né? Então, nessa época eu consegui pensar, mano, eu quero falar sobre sonhar, sobre, tipo, acreditar nas coisas, que é uma visão bem gospel ainda da coisa, assim, mas eu entendi isso naquele momento, então o rap foi uma escolha nesse sentido, assim, sabe? Que eu posso, sou livre pra contar uma história e falar as coisas da minha visão, do meu jeito, mas, tipo, preciso estudar pra não falar abobrinha também, tá? E como você se sentiu, assim, meio de fora, isso, sabe? Porque é muito nítido na sua fala que o Fora tem uma carga de importância, que foi muito importante você ter nascido de Fora. Talvez você não teria todas essas coisas se não estivesse em outro lugar. Mas como você vê essa devolutiva, sabe, da cidade? Porque eu acho que, infelizmente, ele acaba partindo de um olhar das pessoas que não estão no meio, de marginalizado, né? Mesmo jeito que todas as culturas negras periféricas partem, não acontece diferente. Mas agora tem essa outra, né? Você está ocupando um outro espaço, está em outro lugar, mas ainda é aqui, ainda está crescendo, ainda está lá muito. Eu gosto muito disso quando a gente começou a pesquisar sobre você, porque não tem essa perca, sabe? Tipo, olha, eu fui lá, eu passei por isso tudo e agora eu quebrei. Daqui pra cá eu sou outra pessoa, não. Daqui pra cá eu trouxe o que eu bebi lá e continuo bebendo aqui. Porque, assim, entender como você sentiu de fora, como a cidade te abraçou nesse antes e como vem abraçando agora, sabe? Depois da Netflix. Eu e meus amigos, a gente é muito de todo tipo, né? De frases, de coisas que não são nem piadas internas, mas são comentários internos nossos. E aí tem uma música de uns artistas aqui que eles falam, o refrão puramente é eu me odeio minha cidade. E esse refrão foi a coisa que a gente traz pra vida até hoje, tipo, porque a real é que eu também não vou ficar romantizando Juiz de Fora, porque eu amo aqui. Juiz de Fora não é uma cidade que abraça o rap, sabe? A universidade não é uma cidade que abraça os próprios artistas, não é mesmo. A gente fala Juiz de Fora na totalidade, não é que você não tenha nichos onde você é acolhido e aceito e respeitado, tipo, foi o que eu encontrei quando eu saí da igreja, sabe? Um nicho específico que me acolheu do jeito que eu era. Eu saindo da igreja na época eu não fumava cigarro, eu não bebia álcool, eu não tinha perdido minha virgindade, eu não, tipo, sabe, eu não conhecia nada do que a rua oferece, do que, tipo, sabe, eu tava muito longe desse padrão de vida, assim, eu vivia outra coisa. E eu fui acolhido nesse sentido de entender o que era pra mim, de entender, tipo, que eu não precisava usar droga pra estar com os meninos, mas, tipo, eu também não podia julgar os meninos por usar droga. Eu lembro de ter aprendido coisas no rap, com o Ice MC, por exemplo, que é uma pessoa que me ensinou muito. Eu tenho tatuagem do Ice, tipo, o Ice me acolheu muito, assim, mesmo. Inclusive, a última música que o Ice lançou antes de falecer, 13 dias antes de falecer, é comigo, sabe? Eu canto com ele, então eu nunca mais vi ele depois que ele lançou a música. E ele me ensinou coisas como respeitar a homossexualidade entre todas as escolhas de sexualidade das pessoas, coisa que eu não sabia por ter a da igreja, assim. Nunca fui uma pessoa que linchou isso de uma forma que humilhou alguém, pelo menos eu tenho nenhuma lembrança disso na minha cabeça, mas era uma coisa que eu... E era estranho, né? Tipo assim, isso aqui tá errado, tipo assim, não vou falar, mas não concordo. E o Ice foi a pessoa que... O Ice foi a pessoa que falou, não, tipo assim, isso aqui não tem nada de errado. As pessoas são assim, tipo, são escolhas, me ensinou sobre relacionamento com, não só com relacionamento da forma romântica, mas relacionamento de amigos mesmo. O Ice tirou essa amarra que eu tinha, tipo, eu achava que eu tinha que ser marrento pra ficar nesse lugar, que eu tinha que ser sério. Eu não sou um cara sério, sou um cara risonho, assim. E ele falou, mano, você não precisa, você vai dar dança, por que você não tá dançando no palco? Eu andei e falei assim com ele, você não dá dança, por que você tá todo duro em cima do palco? Eu já te vi dançando, sobe no palco e dança quanto cara, tipo, esse é você, as pessoas querem ver você, não querem ver o que você acha que elas querem ver, tá ligado? Tipo, então, é isso, não posso falar, eu tive esse acolhimento, eu tive esse nicho, eu tive um aprendizado que sou muito orgulhoso de ter tido, que me sinto uma pessoa muito inserida no mundo como ele é hoje, porque eu não era na época, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não posso romantizar e dizer que Juiz de Fora abraça os artistas que estão aqui. A gente sempre soube que os artistas de Juiz de Fora
e vou falar musicalmente porque é a parte que eu posso falar com mais domínio, mas eu tenho um background e opiniões de pessoas de todas as outras áreas, que Juiz de Fora é uma cidade que te abraça quando você faz sucesso fora daqui. E isso a gente traz no nosso coração muito, tipo, um dos nossos orgulhos é 11h20. 11h20 teve que ir lá para São Paulo, ficar comigo no dia, pronto lá. E aí hoje eu fui descobrir que eles comeram pão com o diabo amassou, sacou? Mas quando voltou pra cá, voltou pra não, conhecido no Brasil, nossa, é o orgulho da cidade. Você vai perguntar pro Vitinho mesmo sobre a história das 20, ele vai falar que vai abraçar eles aqui. Comigo é a mesma coisa, sabe? Tipo, eu me sinto muito honrado de ter aberto várias portas aqui junto com a galera, né? Com o Tainá Cria, junto com o Marcelo Marti, com o Everbeats, que é outro que, se vocês não conversaram com ele, conversem, da Everbeats é um acervo cultural mesmo, que viveu o rap na mesma época que eu, começou em 2012, quase que no mesmo dia, conheci ele nesse dia também, é meu amigo até hoje. É uma pessoa que vê hoje pelo lado do DJ, então ele tem outras visões para falar também, vale muito a pena conversar com ele. E é isso, tipo, a gente desbravou muita coisa, a gente foi as primeiras MCs da cidade, daquela geração pelo menos, a começar a tocar nas casas de festa. Tipo assim, a gente começou abrindo os shows, mas depois a gente estava fazendo nossos próprios shows, a encher as casas de festa para ver a gente. Isso não existia, as casas não abriam, tipo, espaço pra gente fazer as coisas, sabe? Tipo, então não dá pra romantizar Juiz de Fora nesse sentido, mas é uma cidade muito cultural, uma cidade que respira arte, sabe? E eu tenho pra mim que todo lugar onde tem opressão, um militarismo muito forte, conservadorismo em qualquer um dos seus lados, eu tenho para mim todos os lugares que são muito conservadores, que o conservadorismo é muito vivo, a arte é muito aflorada. Eu tenho para mim, é um conceito que eu tenho, é uma resposta. Por exemplo, a Jamaica. A Jamaica criou a maior parte das músicas urbanas que a gente ouve hoje, inclusive o rap, que é da vertente jamaicana. Tipo, o jazz jamaicano sempre foi muito forte, influenciou o jazz norte-americano. E você vai ver o quão é militarizado a Jamaica, tipo, o quanto foi, né? Tipo assim, pra mim é sempre uma resposta, sabe? A arte surge desse lugar. Eu acho que Juiz de Fora não é diferente. Tipo, um lugar onde a ditadura partiu, não faz todo sentido ter tantos artistas talentosos que querem falar coisas. Tipo, uma coisa que eu me orgulho muito de Juiz de Fora, eu acho muito bonito, porque Juiz de Fora não é uma cidade de artistas rasos. Não mesmo, assim, a gente é profundo, sabe? O rap daqui tem um nível muito alto, um nível de escrita muito alto. Sabe? Tipo, a gente se cobra muito de escrever bem, a gente compete entre si sobre isso. Eu arrisco falar, eu me senti muito preparado na nova cena, principalmente agora, olhando depois, né? Acho que eu realmente estava muito preparado para viver aquilo, mas eu tenho certeza absoluta que qualquer outra pessoa de Juiz de Fora que viveu as coisas que eu vivi aqui na mesma época, tivesse a oportunidade das condições que eu tive, também ia brilhar. Se ia ganhar ou não sei, mas ia brilhar muito, porque a gente é muito preparado para isso. A gente fez tudo com muito pouco, a gente fez show com um grupo de 4 pessoas com um microfone só, a gente não tinha caixa de som, a gente não recebia cachê, a gente pagava para tocar nos lugares, porque você vai pôr a condução, você vai consumir tal, tipo, você está pagando para tocar. Eu já fiz vários shows onde eu voltava a pé do show, porque eu tirava R$100, R$120 no cachê na hora de dividir que ficava pra mim, e aí o dia eu não entregar a conta de água da minha casa. Eu saía do show e ia a pé pra casa, sabe, do aeroporto para São Benedito, eu fiz diversas vezes. Então, e a pé do Cultural Bar, da cidade de Salgado até o centro da cidade para pegar um ônibus, sabe? Então, é isso, não é uma cidade que me abraçou, assim, falando bem, você, nossa, a gente acredita em você, a cidade me abraçou para. Precisou estourar fora, né, em nível nacional, para voltar. Nossa, parabéns. Exato, tipo assim, cara, né? é isso, eu sou recebi o título de cidadão benemérito porque eu ganhei nova cena, mas o que mais influenciou foi ter ganhado nova cena. Mas eu sou representante de Juiz de Fora em todos os grandes projetos de rap que existem no Brasil, onde os rappers vão estourar. Tipo, você pode ir lá no Pineapple, você vai ver eu falando de Juiz de Fora, você vai no Rap falando, vai ver eu falando de Juiz de Fora, você vai no Rap Box, vai estar falando de Juiz de Fora. Se você pegar a história, vai ver o Educarte, eu tava lá no Educarte, tipo, eu tava fazendo as coisas, tava trabalhando, sabe? Tipo, um dos discursos que o Django fez na final que não foi pro ar,
é que eu influenciei ele na carreira dele, porque o Djonga veio tocar com a gente em 2014 aqui, ele me viu tocando. E ele falou que não acreditava tanto na carreira dele até me ver tocando. Ele fala que se ele não tivesse me visto em 2014, não existiria Djonga. Ele fala isso com as palavras dele, ele conta isso com o pai dele. Ele fala, não, a gente só tá aqui hoje porque eu fui de fora do velho ano. Mas isso não me deu o título de benemérito, sacou? Ele é um prêmio. Então não é isso, a cidade ainda tem esse lance. Inclusive, é uma cidade de 600 mil habitantes. Se metade dos 600 mil habitantes desse um play em cada coisa que eu lanço, eu já estava estourado há muito tempo, sem depender do Rio de Janeiro ou de São Paulo de galera. E qualquer artista aqui estava super estourado, super valorizado. A gente não consegue chegar nessas pessoas, as pessoas não chegam até nós, quando chegam não valorizam. As pessoas não gostam de pagar R$30 para ir ver um artista da cidade tocar, mas elas pagam 150, R$200 para ver o mesmo artista todo ano no festival. Quem organiza os festivais não me chama, mesmo agora com a nova cena, a galera não me chama, porque a galera não vai me pagar R$5.000 para tocar, mas eles estão fazendo um lado que eu conheço os artistas, eu conheço o preço dos artistas que estão vindo. Se juntar todos os artistas, é no mínimo R$700 mil de cachê que eles estão pagando. Se eu cobrar R$3.000, eles falam que eu estou sendo mercenário. Isso é muito triste, isso é que aí os produtores daqui não valorizam o seu trampo. Exato. Aí o de Rio, de São Paulo, de outros lugares, Exatamente. Enfim, valorizam. Exatamente. Tipo, eu consegui fechar show esse ano com São Paulo por R$20 mil. Aqui eu não consigo fechar por 500, por 1.000. Sabe? Tipo, então eu prefiro fazer os meus eventos ou tocar nos eventos dos meus amigos. Que eu sei que eles, se eles tivessem, eles me pagariam. Eu prefiro tocar no Space Hip Hop, eu prefiro tocar com o Timóteo da Rua, eu prefiro tocar com os moleques da Cara da Norte, que são os moleques da Zona Norte, que além de ser de Juiz de Fora e viver isso, são mais marginalizados ainda, porque a Zona Norte é um outro recorte de rap muito periférico. Então quando eles me chamam para tocar, eu quero tocar com eles, porque eu sei se é difícil para mim aqui da Zona Leste, que é um berço da artista, imagina, a galera está distante da parte central. Então é isso. Essa é a minha relação com o Juiz de Fora. Eu odeio a cidade, mas eu acho que eu odeio esse não pertencimento que as pessoas daqui têm, que eu tenho. Eu gosto muito daqui, eu sou daqui, eu quero ir no show, eu quero ir nos eventos, sabe? Eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu gosto disso, tipo, teve City of Break agora, eu perdi, eu fiquei muito triste, mas eu fiquei muito feliz que eu pude ajudar os meninos de outras formas a organizar o evento, sabe? Tipo, agora que eu ganhei esse prêmio, agora que eu conheci influência, consegui ajudar eles de outras formas do evento sair, então eu fiquei pô, que da hora, mano, o bagulho que me trouxe pro hip hop, eu posso fazer alguma coisa por essa galera, tipo, ver a praça do meu bairro, tipo, revitalizada e ter a Batalha do Bandeirantes, e eu tá lá, sacou? Tipo, poder... Eu amo o Juiz de Fora, eu queria que as pessoas amassem mais, sabe? Tipo assim, é isso, porque eu ainda tenho o sonho na minha cabeça, pro tópico ou não, que a gente vai ser um dos maiores polos de exportar a cultura ou do Brasil, ou do sudeste do Brasil, no mínimo, assim. Tipo, o Juiz de Fora vai ser muito bem falado nesse lance quando é sobre arte, vai ser um lugar onde vai ter diversos artistas em diversas áreas brilhando muito na TV, na internet, nos palcos, nos festivais, vai virar um polo, vai ser um negócio tipo, se você falar que é Juiz de Fora, você já vai ter um ponto a mais. Eu consigo visualizar isso. É o que eu tenho buscado, assim, por isso que eu falo Juiz de Fora, não é porque por ser grato a Juiz de Fora que eu falo Juiz de Fora, pelo contrário, é porque tipo, eu quero que as pessoas sintam orgulho de ser daqui. Participei da organização do City of Break, a gente ajudou na parte técnica, né? Eu como funcionário daqui consigo estar ajudando com algum equipamento, né? E tal. E assim, foi muito importante ocorrer essa edição de retorno para que a gente consiga organizar os próximos eventos, né? E coloque de novo esse evento que foi, né? Tem uma história muito importante para a cidade de volta na cena, né? É isso, eu porque dos meninos eu achei exatamente isso. Falei, mano, isso tem que acontecer. Vocês têm que fazer isso acontecer porque é muito importante, porque além de vários b-boys que surgiram desse evento, surgiu MCs. Eu surgi de eventos como o City of Break, sabe? Tipo, não surgi só de eventos como o de MCs. O City of Break depois no hip hop, que sei lá o que eu podia ser hoje, mano. Eu podia ser uma pessoa super conservadora, igual várias pessoas da periferia são, da igreja são. E eu sou totalmente oposto e devagarzinho eu consigo influenciar a minha casa, por exemplo, por causa de eventos como o City of Break, por causa de projetos sociais, por causa de MC. São coisas que eu valorizo porque eu sei que podem mudar a vida de pessoas, mudou a minha. Tipo, se eu poder falar hoje que eu sou uma pessoa, que eu sou rico, tipo, eu sou rico. Sempre fui rico, mas sou rico de dinheiro. Tipo assim, se eu não tivesse chegado nesses lugares,
eu nunca acreditaria sequer que seria possível, talvez, sabe? Então é uma coisa que o Robson mesmo. Não é mais, eu sempre falei isso, mas não é mais uma falácia, agora é verdade. O Robson então quero sempre fazer pelo hip hop e sempre fazer mais, sabe? Tipo, influenciar as pessoas a fazerem, tipo, é isso, eu quero que as pessoas sintam orgulho de ser daqui, orgulho no quesito, tipo, querer participar, querer fazer, querer ajudar, querer estar presente, querer pagar para entrar nas coisas, querer valorizar o artista, querer divulgar, sabe? Meu sonho mesmo é isso, mano, que as pessoas sintam tanto orgulho de ser daqui, que elas valorizem mais os artistas daqui do que os de fora. Igual é no Rio de Janeiro. Nenhum MC de fora do Rio de Janeiro é tão grande quanto os MCs do Rio. Eles adoram os MCs deles, gostam muito de todos os MCs que tem lá, porque eles falam a linguagem deles mesmo. Tipo, por que a gente não tá gostando da nossa própria? Por que a gente tá importando linguagem? Tipo, quando eu faço uma música, eu falo do São José, eu falo do DCE, são coisas nossas. Tipo, por que a gente não valoriza essas coisas são nossas? Fala do Arado, né? O Arado, o tempo todo, pus o Arado lá na Netflix, mas não foi só pro mundo ver o Arado na Netflix, foi pro Arado se ver na Netflix. Sim. Tipo assim, isso o maior impacto do Arado aparecendo na Netflix foi a galera do meu bairro falando, mano, eu vi o nosso bairro lá. Tipo, esse foi o maior impacto pra mim, não foi a galera de fora falando, ele é desse lugar, aquele, não, foi a galera do meu bairro falando, a gente se viu lá, mano, você é fogo mesmo, você veio, não sei o que, tipo. Você se mostrou em rede nacional, né? Nacional, o orgulho que você tem do lugar de onde você veio, né? E aí meio que se plantou a sementinha ali com esses meninos, né? Que a gente vira ali, olha, a gente fala barato lá, a gente fala para todo mundo ver. Então a gente tem que sentir isso também, né? Valorizar isso, né? É nosso, né? Tipo assim, ter orgulho do que é seu, tipo, é isso. Embora de fora seja muito conservador, ele tem outros defeitos, igual todos os lugares tem defeitos também. Não quero que seja uma cidade perfeita, estou imaginando isso. Mas, tipo, eu tenho muito orgulho de ser Juiz de Fora. Juiz de Fora pra mim é minha, Juiz de Fora pra mim sou eu, sacou? Tipo, eu posso falar mal de Juiz de Fora, mas não fala mal da minha cidade na minha frente. Você vai uma briga comigo, sabe? Eu sou apaixonado por esse lugar aqui, embora eu odeie. É bem isso. Mas, tipo assim, eu sou esse aqui, não encosta nisso aqui. É a relação de amor e ódio, mas é minha relação ali. É a minha princesa de Minas mesmo, não gosta, é meu, sacou? Desse jeito. E aí, falando um pouquinho mais do Nova Cena, como foi esse processo de entrar nesse reality show? Como foram os primeiros passos? Então, eu não posso falar muitas coisas sobre Nova Cena por contrato, vou tentar. Claro. Não, mesmo. Mas Nova Cena foi uma experiência gigantesca pra mim, né? Porque eu me senti notado desde o primeiro momento, porque foi uma seleção de mais de 600 artistas para entrar 18. E tipo, eu estar entre os 600 do Sudeste inteiro já era muita coisa pra mim. Consegui entrar entre os 18, foi tipo, caramba, foi muito bizarro. E entrar representando a minha cidade, sabe? Então foi uma experiência de vida muito potente pra mim. E aí tem muitas questões pessoais ali do Nova Cena comigo, que eu lido com depressão há muitos anos, né? Então, tipo, à medida que eu envelheço, ainda mais quando eu não estava me tratando, né? Tipo, comecei a fazer psicoterapia mesmo esse ano. 2 anos atrás eu fiz um período mais curto, mas tipo, esse ano que eu estou fazendo mesmo, então é uma coisa que ia se agravando de pouquinho em pouquinho. E tem toda a frustração com o rap, né? Tipo, não vou falar nem com o rap, uma frustração com a carreira e com a parte financeira da coisa, assim. Então, quando rolou Nova Cena, eu tinha feito muito poucos shows. Foi um ano que eu tentei parar de fazer rap e eu não consegui. Tipo, em dezembro de 2023, eu fiz um show no Beco e eu anunciei uma pausa na minha carreira, em cima do palco, que foi uma promoção generalizada, assim, que ninguém esperava. Porque, na real, eu estava mal psicologicamente para lidar com uma carreira artística. Eu não conseguia mais fazer aquilo da forma que estava sendo feito. E aí, em 2024, eu não fui. Não, isso foi dezembro de 2022. Então, em 2023,
eu não consegui parar com o rap igual eu queria, e na real eu queria desistir. Eu falei que eu ia dar uma pausa, mas eu não queria mais fazer, sabe? Tipo, eu não conseguia, psicologicamente falando. Mas eu não conseguia até por questão financeira, porque aparecia um show ou outro, eu estava sem trabalhar, eu não tinha como negar. Mas eu já não estava com o mesmo prazer em cima do palco, com o mesmo prazer em produzir, em lançar coisas e tal. Então foi um ano difícil para mim, 2023. E aí no final de 2023 aí eu lembro de ter trabalhado de cenografia, de ter eu montava evento de auxiliar de cenografia, eu montava evento de aniversário de 15 anos, formatura, evento mesmo, show, e ainda mais a parte de show era ruim pra mim, porque eu estava muito perto do meu sonho, muito longe ao mesmo tempo. Então foi uma coisa que meio que zoou meu mental também, de certa forma. Tipo, eu montar um palco e ser o peão e não ser o artista que vai subir nele, sabe? Me ensinou muito sobre essa galera também. A gente sempre aprende coisas. Então me ensinou hoje, quando eu chego no palco, eu quero ir nas pessoas que estão montando esse palco, eu quero tipo, abraçar elas, sempre ter uma ideia, tratar elas da forma mais humana possível, porque eu fui essa pessoa. E quando eu falo das pessoas que eu... Esse ano passado eu trabalhava disso, tipo, a galera, você vê um brilho na área, você diz, é sério, ano passado eu estava trabalhando montando evento, vocês estão e tal. Tipo, a galera estão te representaram também, tipo, um jeito de ajudar as pessoas a sonhar também. Então, e depois disso eu fui garçom do São Bartolomeu, que é um bar que eu gosto muito, assim, é um bar que eu gosto de frequentar, então eu gosto das pessoas que trabalham lá, sabe? E inclusive eu fui parar lá porque as pessoas lá já eram minhas amigas, eu precisava de trampo, eu nunca tinha sido garçom, tinha sido balconista, eu sempre trabalhei com o público de alguma forma. E fiquei lá também uns meses e tal, quando aconteceu a Nova Sena. Então eu não entrei muito bem, muito estável psicologicamente na Nova Sena, entrei muito inseguro de mim mesmo, embora a minha insegurança nunca afetou no quanto eu acredito no meu rap, afetava no quanto eu acreditava que as coisas podiam acontecer, sabe? Não era sobre eu me achar incapaz de ganhar, era sobre eu achar que eu não venceria porque eu não venceria, por mais capaz que eu fosse. Era uma insegurança mais nesse sentido. Então eu fui meio que me provando ali dentro também, e ficar confinado do jeito que a gente ficou, que é um reality show, né? Então a gente não fica com contato ao público e tal, tipo, foi algo que poderia ter me feito muito mal, mas me ajudou muito, porque eu acho que eu precisava mesmo me olhar no espelho, no final das contas. Então quando eu saí do Nova Sena e tendo vencido, então tipo, eu meio que quebrei um ciclo de frustração que estava acontecendo comigo, de coisas não acontecendo, um ciclo de rotina. Tipo, pela primeira vez eu tinha alguma coisa que tinha dado certo, assim mesmo, muito certo. Muito palpável, né? Muito palpável, tipo, as pessoas que estavam lá e viram comigo, sabe? Minha mãe estava lá e viu comigo, o Berro Camalão estava lá e viu comigo, Maria Preta, que é minha companheira hoje, estava lá e viu aquilo comigo, sabe? As pessoas que eu amo estavam lá vivenciando aquilo, e o Brasil inteiro ia ver aquilo depois. Sabe? Tipo, o Djonga, que é meu irmão, um momento todo empresário, tudo mais que ele possa ser hoje, tipo, tava lá e viveu aquilo comigo de outro lado, mas viveu aquilo comigo, né? A gente fez uma amizade muito forte depois disso. A gente não tinha uma proximidade, mas lugar zero antes, assim, só que eu conheço todos os artistas porque eu tô sempre abrindo show dos artistas. Então, a gente conhece no camarim de cumprimentar, dizer o quê? Mas após isso, nós vamos irmão, assim, mais tarde, tipo, ele é uma pessoa que me liga pra conversar, sabe? Tipo, viveu aquilo comigo. Então foi uma vitória muito palpável, sabe, assim, muito real. E em 40 dias que eu fiquei confinado, me elogiando, eu ficava me elogiando no espelho, eu falava, pô, você é um cara bom, tipo, para de brigar com você mesmo. Eu passava o tempo que eu tinha no hotel, eu ficava falando coisas assim, além de ter me reconectado muito espiritualmente, de rezar muito lá, assim, tipo. Então foi um período que poderia ter dado muito ruim, mas deu muito bom essa experiência pra mim. E à medida que eu ia passando de fase, eu ia ficando mais seguro, tipo, comigo mesmo, por causa dessas outras coisas que aconteceram no off também, sabe? E tanto que é uma coisa que eu falo muito nas músicas e eu vou abordar ainda mais, né, a partir de agora, que é sobre a depressão mesmo do povo preto, assim. E outra, eu gosto de falar, eu não quero ter vergonha de falar isso, eu falo do povo preto, mas eu falo muito da perspectiva de um homem negro, então, sabe, tipo assim, sou um homem negro, eu enxergo o mundo como um homem negro, tipo, então as minhas músicas têm esse recorte ainda, coletivamente é sobre nós, é sobre o nosso povo,
sobre nossa religião, sobre nossa raça, sobre nossa linguagem, nossas religiões, nossas raças, nossas linguagens, sabe? Que são tudo muito plural. Mas eu tenho esse recorte de eu falar uma visão de um homem negro, eu quero falar uma visão de um homem negro, sabe? Tipo, porque eu sei como sofrido é ser homem negro, sabe? E eu sei o quanto eu sofro no off quando eu tenho uma crise depressiva, por mais que as coisas estejam muito bem, quando eu tenho ansiedade, quando a minha ansiedade está aflorada, sabe? Eu sei como é que é acreditar que as coisas não vão dar certo porque nunca deram. E eu sei também o peso que é quando tudo dá muito certo e você não está preparado psicologicamente para isso. Esse é o recorte que eu quero trazer na minha arte, sabe? Na minha música. E eu acho que a Nova Cena foi essa ponte para a mudança de vida que eu precisava. Tipo assim, o BR Camalone sempre falou comigo, o Júlio também e tal, que a gente só precisava ser visto. A gente só precisa ser visto. A gente foi visto, as coisas vão dar certo. E como eu passei por esses outros lugares, onde artistas passam uma história, onde eu não tinha estourado, eu comecei a desacreditar que eu precisava só ser visto. Mas eu precisava ser. A real é que a gente só precisa ser visto pelas pessoas certas. Exatamente. Sabe? Eu acho que o Nova Cena foi isso pra mim. Eu fui visto por pessoas certas, pessoas que podem me abrir portas, pessoas que. Independente, não é só financeiramente, pessoas que vão sentir o artista que eu sou, o que eu tô falando, ver verdade naquilo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que falta pra gente de fora, mas que uma coisa que eu desejo e espero conseguir fazer também na medida do que for minha responsabilidade, trazer esses olhares certos para os artistas de Juiz de Fora, sabe? Porque eu acho que a gente só precisa ser visto, no final das contas mesmo. E a Nova Cena pra mim foi isso, ser visto. Virar essa última chave que falta pra chegar, não pra chegar e agora pô, falar, beleza, cheguei, não é pra chegar e falar, beleza, agora a gente começa a trabalhar. Agora a gente trabalha. Tipo, antes a gente tava sonhando, agora a gente trabalha. E dentro do programa, como foi esse processo criativo para você? Você teve a oportunidade de ter uma imersão ali, né, de poder criar, tá focado na competição, né, de certa forma. Suas letras sempre falam, né, muito da periferia, do homem preto, como você falou, e elas estavam muito rápido de criar para as próximas, né, etapas, vamos dizer assim. Como que foi esse processo para você? Você sentiu muita dificuldade? Não, era uma pressão pelo tempo e principalmente por ser jurado, tipo, ter que aceitar que outra pessoa vai validar o que eu estou fazendo ou não, sabe? Então ter que trabalhar nesse molde, que não é uma coisa que o MC faz muito. A gente não faz muito uma música pensando se essa pessoa vai validar o que eu estou falando ou não. Tipo assim, a gente pensa se as pessoas vão gostar ou não, mas não que elas vão validar e vão dizer, isso não tá bom, esquece, você tá fora. Tipo, não existe isso na nossa vida, né? Então tem que aceitar isso e fazer tudo correndo, tudo em pouco tempo, com todas essas questões que eu estava no off também. Então, tipo, era muita coisa acontecendo. Nós, os participantes, viramos uma comunidade lá dentro. A gente é uma comunidade até hoje, a gente se ama muito, a gente é muito amigo de todos os participantes, assim, tipo, se gosta. E a gente se nutriu muito, assim, entre nós. Tipo, a gente não ficou com muitas rivalidades, a gente meio que se uniu demais, se ouviu, chorou junto, se pôs pra cima também, tipo, quando ele falava, eu acho que não passa dessa vez, e tipo, ele falou, vai passar sim, consegui sim, tipo, mesmo que significasse a minha derrota, talvez eu não passasse, mas a gente tinha essa troca muito honesta, muito sincera, temos até hoje. Então isso ajudou muito, mas eu acho que tem a ver com o que eu tinha falado antes também, tipo, eu não desacreditava na minha capacidade de fazer. Eu acreditava de que eles me aprovariam, de que eu chegaria nos lugares. Mas eu sabia que eu sabia fazer. Então eu tive só que meio que resgatar coisas, assim. Eu não levei muita coisa escrita. Inclusive, meu bloco de notas, onde eu anoto tudo que eu uso nas rimas, assim, que eu vou pegando no dia a dia, eu vou anotar no meu bloco de notas do celular, e meu celular não estava comigo. Então eu não tinha o meu bloco de notas, onde eu anoto as coisas, para fazer nada do que estava ali. Tudo foi a minha vida, tudo foi a minha vivência. Por exemplo, em Elefante na Sala, eu falo sobre sofrer racismo no restaurante. Aquilo a gente viveu lá. Aquilo não, eu não estou contando uma coisa que eu vivi aqui em Juiz de Fora.
é isso, eu falei, mano, eu preciso falar sobre coisa, eu vou falar sobre o que eu tô vivendo aqui. Então, tinha essa pressão envolvida, mas minha pressão não era sobre as palavras, assim, sobre o assunto que eu dizer. Eu tinha muito assunto pra falar, né? Eu tinha quase 30 anos de cara de vida, tipo, pra falar. Fora as vidas passadas que acompanham só pra coisa no ouvido e pra nós ficar cantando também, que é um bom auxílio sempre, né? Mas eu tinha mais dificuldade em como falar. Meu bagulho era só matar o quebra-cabeça. Pra mim era isso, quando eu sabia o que falar. O negócio era como falar aquilo pra agradar os jurados, como falar aquilo da forma que eu passo na frase. Sabe? Essa foi a minha impressão real, assim, de pegar todas essas coisas que estão no meu universo que eu crio e que eu vivo, que tem influência de todos os outros universos e como que eu monto isso aqui, sabe? Então foi uma pressão e tal, mas em nenhum momento eu fiquei sem a letra, por exemplo. Em nenhum momento chegou assim da hora e eu não tinha letra. Eu ia pro estúdio fazia, assim. Não era... Em nenhum momento eu falei, nossa, mano, não vai dar tempo de eu escrever, eu tô enrolado. Não. Essa não foi uma questão pra mim, não vai dar. Vou conseguir fazer, tem que conseguir. Posso virar à noite, mas é isso. Eu virei várias noites lá, acho que eu precisava escrever, levar pro estúdio, ia pro estúdio virado, com a voz de quem virou e ficou fumando cigarro no quarto, escrevendo pra essas composições malucas. Então eu chegava no estúdio com a letra pronta, sabe? É isso. Escrever e decorar, né? Eu acho que decorar também era. Eu achei que seria mais difícil pra mim, mas. Porque o que aconteceu, na verdade, é que eu decorei tudo muito bem, mas se você não tem como você saber, porque a gente grava mais de uma vez algumas coisas, tipo 2 no máximo, né? Mas algumas coisas. E eu troco as palavras 100%, tipo, tava decorado, mas tipo, claro. eu trocava palavras, o lance era não trocar com coisas que não fazem sentido. Sim, tinha que ser uma coisa que fazia algum sentido. Tipo, tentando lembrar o que eu falei. Na Tigre Branco tem uma rima que eu falo, é correndo. A letra escrita, se eu pegar a letra escrita, é correndo para não ter só o básico na cesta. E no ao vivo eu falo correndo para não ter mais que o básico na cesta. E põe tipo uma interrogação. Mas não era essa letra que eu escrevi, sabe? Tipo, mas ela virou um questionamento, fez sentido. Mas ok, é isso. recebeu e só. Sabe, era uma coisa tipo. Eu lembro que na audição eu erro. Tentei trocar uma coisa em cima da hora e eu erro a letra. Dou uma agarradinha assim e sigo a rima. Quando eu tive que gravar de novo, eu parei no mesmo lugar. Eu parei no mesmo lugar estrategicamente. Falei, vou fingir uma parte da letra. Arrasou. É um jogo. Se eu parei antes aqui, eu vou parar aqui de novo. E quando eles falam, mano, você errou 2 vezes, eu falei, não, mano, era pausa. Não errei, não. Coisas de quando você aprende a improvisar. Assim. Claro. Isso. Muito bom. E numa entrevista também desse saiu no site do CNN, você falou que sou a revolução de quem acha que o rap está morrendo, de quem pensa que o rap perdeu a essência. Você acredita que o rap tem perdido a essência com essa nova geração, que às vezes não tem tanta vivência no hip hop, que pensa mais só em ganhar uma batalha, não pensa muito na escrita? Eu tenho opiniões contraditórias. Sim. Quanto a isso. Eu abraço essa contradição aqui agora, tipo, porque eu não sei se necessariamente é sobre perder a essência. Eu também não quero ser um cara purista e vanguardista também, de querer que as coisas sejam da forma que foram pra mim o tempo todo, sabe? As pessoas são jovens, elas estão vivendo hip hop na plenitude que o hip hop é pra elas, assim. A minha tristeza é elas não saberem sobre o hip hop, sabe? Tipo, o hip hop hoje chegar para as pessoas de uma forma que é só pelo rap, as pessoas nem sabem o que é o hip hop, elas não estudam isso. Hoje, antes de vir pra cá, eu vi um post numa página falando que boom bap é um subgênero do rap, não é o rap, e as pessoas estavam brincando com a página. Eu falei, não, você tá enganado, tipo assim, é uma coisa tão simples, o rap é o gênero musical do hip hop. E tudo que vem depois disso é um subgênero, é boom bap, é trap, é drill, são subgêneros, simples, é uma coisa muito simples. E as pessoas brigando, falando que não, o rap de verdade é boom bap, rap de verdade é rap. Então é meio contraditório que é isso, eu também não quero ser a pessoa que fica apontando o dedo para a nova geração, falando, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão estragando a parada.
Que é o que está estragando o mundo que está ruim. O mundo que está raso, o mundo que está rápido. Tipo, não é a culpa dos meninos, não é a culpa dos meninos, não é a culpa do rap. Tá bom, então. Sabe, tipo, Tá raso e o mundo tá rápido. por exemplo, o rap, o hip hop é uma expressão que acompanha muito o tempo que ele está vivendo. Tipo, há 20 anos atrás o rap era extremamente machista. Os homens da periferia não eram extremamente machistas. Somos, sabe? Mas tipo, eram muito mais. A negra ali tá aí pra dizer o quanto ela lutou, pra ter a voz que ela tem dentro do ambiente. E hoje. Exato. Hoje a gente tem um movimento de bater de frente com isso, porque a gente fala sobre isso. Mulheres estão instruindo homens que não é assim que as coisas funcionam. Então, tipo, é isso, o hip hop ele acompanha o tempo que ele tá, ele vai cometer os erros do tempo que ele tá vivendo, sabe? Então eu não quero ser a pessoa que, é isso, julga os meninos, então, que só querem ganhar a batalha, só querem fazer isso, mas eu entendo, eu também só quis ganhar a batalha na minha época também, sabe? Eu só que na real só queria estar no palco, eu era um desejo, meus amigos também só queriam estar na batalha, só queria ser famoso, queria ser bem visto pelas mulheres, queria ser bem visto pelos amigos, queria ter um nome na quebrada quando voltasse, essa semana eu ganhei. É isso, mano, é um desejo jovem, um desejo honesto, sabe, válido. E o hip hop ele se põe nesse lugar, o hip hop não nasceu como crítica social, igual a gente fala, assim, tipo, a crítica fervorosa, militante. Ele nasceu com uma crítica social de curtição, ele nasceu com... Tanto que um lema do hip hop é Peace, Love, Unity, Have Fun, tá ligado? Tipo, é sobre paz, é sobre união, é sobre se divertir. A crítica do hip hop era sobre como garotos pretos e latinos e garotas pretas e latinas podiam se divertir, podiam ser livres, podiam viver. Era uma crítica, mas ele não nasceu como vou combater a galera ir pra rua, e não, o hip hop não é o Panteras Negras. Igual a gente fala que eles são movimentos que acontecem juntos e abraçados, mas o hip hop ele fala sobre autoestima, ele fala sobre a diversão. A gente não pode querer brincar as galera que se divertir hoje. Isso é perder a essência do hip hop, sabe? Também. Mas é isso, é triste ver que a galera não quer estudar sobre. E aí vai dar gente também. Não devia ter que ser um trabalho nosso, mas se eu amo hip hop, vai de mim instruir meu público que eles precisam saber sobre o hip hop, sabe? Tipo, não devia ser um trabalho meu. Mas porque eu trabalho com isso, eu amo isso, eu falo que isso é minha vida, então eu preciso cobrar as pessoas, de que elas saibam a importância do hip hop, mas eu tenho que saber falar, eu não posso obrigar as pessoas. A gente fica nessa de que a gente tem poder de obrigar as pessoas, sabe? Se as pessoas não viveram as coisas que a gente viveu, sabe? Tipo, eu lido com política como uma pessoa negra, mas de uma forma muito diferente da Nerude, que lutou com política dentro da ditadura. Eu não lutei dentro da ditadura, eu sei como foi, eu li, eu ouço ela falar, mas eu não posso me cobrar e enxergar as coisas exatamente como ela, tipo, eu não consigo, sabe? Eu vivi em outra fase, a fase que eu vivi foi muito mais tranquila, inclusive, bem de fora, por causa dela. Porque ela lutou pra eu ter essa fase. Então, tipo, eu não posso me negar a ter uma visão assertiva sobre isso, sobre como foi, sobre como é. Mas eu não posso também me cobrar, porque eu não tenho a mesma visão que ela, eu não lido com as coisas como ela. Sabe? Tipo, eu sou o resultado da luta dela, eu preciso fazer isso valer a pena. E eu preciso que a próxima geração pense isso também, fala, eu sou o resultado da luta dele, eu preciso fazer valer a pena. E é isso, então. Falo muito, né, gente? Não, sendo ótimo. Mas esse lance da essência é contraditório por causa disso. Eu não acho que esteja perdendo a essência porque eu acho que as coisas não são como eram antes. Mas eu quero que as pessoas ainda valorizem o hip hop. Eu não quero que a gente perca a essência enquanto cobra que eles estão perdendo a essência. Sim. Sabe? Tipo, a essência ainda é sobre diversão, sabe? Ainda é sobre liberdade do povo preto, do povo pobre, do povo marginalizado. Ainda é sobre a autoestima do povo marginalizado, do povo preto, do povo periférico, do povo favelado. O hip hop ainda é sobre isso, sobre comunidade. Se a galera se juntar, quando a galera do rap da minha geração para trás, quando a minha geração, porque eu faço parte da pessoa,
pensa isso às vezes. Cobra dos meninos novos esse lance da essência do rap. Eu me pergunto, a gente está se reunindo, você não vê a galera do rap antigo se reunindo, mas óbvio, a vida, sabe? A vida, cada um no seu corpo. A gente não se reúne diretamente para falar sobre as coisas. E se uma das essências do hip hop é a união, a gente está fugindo da essência. Os meninos estão se reunindo toda semana, sacou? Então, tipo, quem está quebrando a essência de quem? Eu acho que não pode cobrar sobre isso, sabe? Mas é conseguir chegar neles numa abordagem, não é sutil a palavra, uma abordagem assertiva. A gente tem que tomar cuidado para não escravizar os pretos de novo. Sim. Sacou? Para não escravizar os pretos. Mais abraçando, acolhendo, criticando, Trazendo eles, falando, mano, tipo, a gente viveu isso que vocês estão vivendo, a gente só quer mostrar para vocês que... Entretenimento, né? Que a gente fala que é conhecimento, é informação. A gente só quer que vocês saibam que é importante que vocês conheçam sobre o próprio, sobre a história, e conseguir chegar neles, sabe? Tipo, não repetir eles. Porque se a gente tirar, se agora, se a gente faz um movimento aqui, todo mundo que viveu o rap dos anos 90, viveu o rap no começo dos anos 2000, que já chega na minha parte assim e tal, 2010 e tal, a gente juntar toda essa galera que viveu o hip hop com todo elemento sendo a base, assim, fazendo. E tirar todos os moleques, acabar com a batalha de MC, acabar com tudo. Acabou. Sabe? Acabou. Tudo que a gente acha que não tá certo, a gente tira todo mundo. A gente vai botar hip hop vivo mesmo, você acha? A gente não consegue ser unido, a gente briga entre nós, entre as opiniões de como fazer as coisas. Sabe? Tipo, a gente também tem pai ausente entre nós, a gente também tem agressores mulheres entre nós. Sabe? A gente também tem usuários entre nós, pessoas que se perdem para entre nós. A gente não resolveu nossos problemas igual a gente acha que resolveu. A gente não pode ficar cobrando as pessoas que resolvam os problemas dessa forma, sabe? Eu acho que tipo, a gente continua sendo uma comunidade. A gente é a comunidade que está se afastando, na real. Não eles se afastando demais. Assim. Os dois estão se afastando, em resumo é isso, sabe? Tipo, mas não é um movimento... lateral. Sacou? A gente está se afastando. Não é eles que estão se afastando de nós, a gente está se afastando deles e é isso. Esse é o resultado da coisa. E isso é sistemático, é assim que o sistema faz as coisas desde sempre, separa as pessoas, separa a gente para não vencer, e a gente não está vendo isso. Isso é resultado do sistema, separar os meninos, beleza, a gente vai isolar isso aqui, isso vai ser famoso, vocês são underground, vocês vão não, isso é sistema, é assim que o capitalismo funciona, é assim que o sistema funciona, é assim que o racismo de sistema funciona, a gente sabe disso. É assim que ele se mantém no poder. Pergunta para você sobre como foi, né, ganhar o Nova Cena, né, como isso mudou sua vida, né, enfim. Foi uma sensação muito louca no dia, obviamente, no momento. Principalmente porque até o momento de eu receber o veredito no final, eu achei que eu tinha perdido no final. Porque eu não via a performance da Captura, nem a Captura viu a minha performance. Então na hora da galera dar o veredito no final, a galera elogia muito, fala os pontos positivos negativos do show, né? Tem aquele feedback ali, e eles falam muito bem do show dela. Eu aceitei que eu tinha perdido na minha cabeça ali. Só que eu estava super feliz, porque eu sabia que eu tinha entregado um produto de muita qualidade, minha música tinha muita verdade, minha trajetória dentro do programa tinha muita verdade, eu sabia que as coisas mudaram, tipo, eu acreditava no meu coração que as coisas mudariam independente de ter ganhado ou não. Eu tinha isso pra mim, falei, mano, as pessoas vão ver isso aqui, vão ver o quão bem eu sou, eu consegui, eu fiz, eu tô aqui, tô na final, e quando foi eu, foi um choque, assim, que eu fiquei, meu Deus, tipo, eu não acredito, tipo, sério. E foi uma sensação de muita justiça, assim, sabe, com tudo que eu tinha feito pelo rap, com tudo que eu tinha passado, por eu ter sido a única pessoa do meu ciclo que faz rap, do meu ciclo, não tô falando de Juiz de Fora inteiro, mas do meu ciclo de rap de Juiz de Fora, que não tinha parado em momento nenhum. Eu tentei, nem quando eu tentei eu consegui. Então, tipo, eu continuei desde 2012 fazendo rap, sendo rapper, sendo MC todos os dias, durante 13 anos, sabe? Todos os dias da minha vida eu fui aquilo. E foi uma condecoração mesmo, sabe? Tipo chegar no final de uma maratona, sabe? E falar, mano, consegui, mano, trabalhei, esforcei, eu me preparei para isso. E é isso, eu sou uma pessoa que eu reflito mais nas coisas no pós, assim. Eu penso muito no pré, mas eu
reflito muitas coisas no pós, então eu demorei dias para entender isso, para entender como funciona, para entender que tinha acontecido de verdade mesmo, que eu não ia acordar no momento. Aquilo que tinha acontecido, sabe? Tipo, aconteceu de verdade. E todas as portas que vêm sendo abertas com isso, assim, é um momento que me exige muita responsabilidade com o meu trabalho, né, com o hip hop, mas principalmente psicológico também, né, tem que ter muita responsabilidade com tudo que eu falo, com tudo que eu quero, com tudo que eu peço, sabe, tipo, do universo, da espiritualidade, com todas as palavras que eu lanço. Eu agora tenho o poder de acabar com a carreira de uma pessoa, sabe, se dependendo do que eu falo. Para um artista hoje, não vai ser só mais um MC falando, vai ser o RT Manone, assim, o bicho para falando. Então é um lugar de responsabilidade mesmo, de presença, de tentar me fazer presente por mais difícil que seja, as pessoas me verem. Isso são ideias minhas pessoais, né, de como eu lido com as coisas, de ser visto nos lugares e não ser visto com um ar de superioridade, sabe, porque quebra tudo que eu tentei fazer com a música a vida toda, que é ser um exemplo bom, ser um exemplo de possibilidade. Eu queria ser um exemplo de possibilidade, né? Então eu preciso ser acessível de certa forma. Não é dar acesso a todas as pessoas, tipo a minha pessoa, mas ser acessível, deixar a minha carreira, a minha imagem ser acessível, as pessoas olharem. E até porque é isso que eu quero, né? Eu não quero viver, não quero ser a pessoa que meu dia vive isolado, sabe? Não pode ser na rua, não pode fazer as coisas, tipo, não tô falando que isso não vai acontecer, mas não é o que eu quero, não é o que eu tô plantando, sabe? Eu ainda quero poder ir no show dos meus amigos e estar na plateia vendo o show deles, igual eu fui no show do meu irmão aqui, a volta do meu irmão, dos palcos, toca comigo, inclusive, a volta dos palcos foi muito boa, montável, muito bom, poder estar lá dele, fazer o que a gente sempre fez, amando, fazendo o que tá fazendo. Fui no show da Afrodite, tava sendo, fui em vários shows da Maria Preta, fui no show do Gabriel Lu, são os outros participantes, sabe? Eu não quero só estar em cima do palco, eu também quero estar embaixo para aplaudir, tipo, as pessoas fazendo as coisas, sabe? Eu gosto dessa sensação, né, de poder ser uma pessoa, sabe? De não ser só assim, você também é uma pessoa que às vezes está triste, uma pessoa que às vezes está muito empolgada. Então é um lugar de muita responsabilidade, assim, mas inegavelmente muito feliz, sabe? Muito feliz porque minha mãe está viva, porque minha avó está viva, meu pai está vivo, eles estão vendo isso acontecer, né? E tem esse tipo de registros aqui que vão ficar para a história, quando não tiver mais aqui, vai ter esses registros. Tipo, os livros de história de Juiz de Fora agora tem meu nome, tipo, e eu estou vendo isso em vida, sabe? Tipo, eu não precisei morrer para receber. Eu tenho a medalha Nelson Silva, eu tenho a medalha Geraldo Pereira, eu tenho a moção de aplauso. Tipo, são coisas que eu tô vendo em vida. Tipo, eu tenho 30 anos, tipo assim, sabe? São muitas conquistas muito grandes que eu achei que chegariam quando eu tivesse caminho. São coisas que a ICMC não viu. Por exemplo, o ICMC não viu a sala com ele, sabe? E eu tô vendo, e eu posso contar as pessoas que eu vi isso acontecer, sabe? E é um trabalho também de honrar nossos ídolos em vida também, nossas referências em vida. Eu estou sendo honrado em vida e em juventude, sabe? Enquanto ainda tenho força para fazer muita coisa, sabe? Estou vivo para ver a Denilde receber as honras que ela tem recebido, ser enxergada como elas deviam ter se enxergado a vida toda, tratada a Denilde, para mim, com todo o respeito à nossa prefeita, que eu amo, a Denilde, para mim, é a dona da cidade, sabe? Merece isso. Dela, de luta, sacou? E eu tô vivo pra ver isso. Igual ela tá viva pra ver eu que tô na segunda Benemérita, sabendo que ela influenciou a minha carreira. Ou seja, tipo, que coisa legal, que coisa da hora que tá acontecendo, a gente tá vivo fazendo isso em vida. Eu tô vivo pra ver o caos que o mundo tá se tornando e pra tentar fazer a minha parte. Então é um lugar de muita responsabilidade, mas é um lugar que eu tô feliz, assim, de estar e que me incentiva fazer mais, cada vez mais, assim. E isso também não quero ser hipócrita, é muito bom ter dinheiro. Nunca tive dinheiro na minha vida, muito bom dormir isso. Sem me preocupar se eu vou comer amanhã, se eu vou ter o dinheiro da conta de luz, se vão cortar minha luz, minha água. Então, tipo,
sempre cortava quando eu morava com minha avó. Agora é muito bom ter a certeza que não vou cortar nem a minha, nem a da minha avó, nem a da minha mãe. Cara, tipo, eu tenho essa certeza, eu durmo com essa tranquilidade no meu peito hoje. Eu tenho vários outros problemas. Minha avó, minha tia tem vários outros problemas para resolver. Minha mãe tem várias outras questões. Mas essa não é mais uma. A gente não vai ficar sem ter o que comer. Eu fiquei sem ter o que comer em São Paulo, não tinha dinheiro, não estava trabalhando, eu não vou mais passar por isso. Isso é uma certeza que faz você se sentir bem até quando as coisas estão ruins. Não é, pelo menos. Eu vou comer. Não vou cortar minha luz, não vou cortar minha água. Tipo, cruzar a galera da revisor, né? Eu tenho dinheiro do advogado da finança. Sabe? Tipo isso, eu tenho isso, é bom saber. É bom saber que eu posso programar uma viagem, é bom saber que eu posso programar um trabalho, posso falar, não quero gravar um clipe assim, sabe? Eu tenho como fazer um clipe assim, sabe? Se eu quiser. Antes a gente pensava no clipe e a gente falava, mano, beleza, a gente quer fazer isso, não tem como. O que a gente consegue fazer mais perto disso? Isso aqui como? Mano, daqui a 4 meses de ganhar dinheiro dá pra fazer esses 10% do clipe que a gente pensou. Que nem era uma coisa tão elaborada. Então, existe uma possibilidade de fazer as coisas. A forma que eu tô gravando meu álbum, que vai sair no final do ano, tipo, eu gravo um microfone de 70 mil reais. Tipo assim, coisas que eram inacessíveis e quase inimagináveis para mim na época. Então, esse é o lance de vencer uma parada tipo Nova Cena. Eu queria que nem todo mundo tipo, precisasse de Nova Cena para sentir o que eu tô sentindo, mas que bom que foi comigo, que bom que aconteceu, sabe? Que bom, eu agradeço assim, por ter tido a oportunidade. E é isso, eu espero que role mais vezes. Mas eu também espero que as pessoas cresçam sem precisar desse nível de aprovação, também desse teste de fogo dessa forma. Sejam outros testes, mas principalmente falando de Juiz de Fora, que a gente começa a se ouvir a nossa própria música, a nossa própria arte. E isso estoura um artista. Tipo, eu sou mais um artista que saiu de Juiz de Fora para estourar. Eu tô pra ver e trabalhando pra ver um artista que vai estourar aqui. Vai sair daqui, vai estourar aqui, vai ser mais ouvido aqui antes de ser ouvido lá fora. Aí eu vou falar, não, agora as coisas mudaram. Porque esse artista estourou aqui, primeiro ele foi ouvido aqui, a base de fã dele é aqui, os plays dele são daqui, os shows dele lotam aqui, e é por causa disso ele estourou fora, né? Eu tô pra ver isso acontecer, sabe? Então, é isso, pensando Nova Cena traz essa responsabilidade pra mim, pessoal, coisa de eu pra eu, mas é uma coisa muito feliz de se lembrar, assim, ver os vídeos, ver o que aconteceu, conversar com a minha mãe, conversar com o meu irmão que estava lá, com a minha irmã, o Júlio estava lá comigo, o Júlio, eu falei, né, o Júlio me ensinou a estar no palco, ele estava no maior palco que eu já tive vivendo, chorando junto comigo, foi tipo assim, a gente está vivo, você está fazendo isso em vida. Eu queria que o Einstein estivesse aqui para ver isso, o Einstein é a pessoa mais realizada do mundo, vivendo onde eu estou, que inclusive a música final Nova Cena, eu faço homenagem ao Ars, né, com a música do PZP, você me chama de bandido, bandido, não sabe do que eu vivo, eu não ligo, eu canto bandido, mas por uma questão de classe, bandido, uma referência pro Ars, dentro do maior palco que eu participei na minha vida. Muito foda, muito da hora poder lembrar disso. Assim, e sentir que minimamente eu estou fazendo as coisas do jeito mais certo que eu conheço. Tem várias coisas que eu podia acertar mais, mas pelo menos eu estou fazendo o melhor que eu consigo conceber nessa fase da minha vida. Assim. Então, feliz. É doido ter ganhado uma coisa tipo Nova Cena. E acho que tanto historiador, como patrimônio cultural, e ver como a gente é construída, sabe? Pra só olhar para as pessoas feitas e depois que elas morrem, para elas só ganharem praças, nome de rua, mesmo assim não ganharem nada, mas quando ganham só no pós-vida, sabe? Deixa eu falar aqui, eu bebo disso hoje jovem, eu bebo disso hoje em saúde, sabe? Eu posso contar aos meus amigos, levar pessoas, minha mãe ver, é muito gigante, sabe? É muito. Pra gente, assim, eu sei que eu falo assim, por todos nós aqui, né? A gente ganhou o prêmio do Quadro do Patrimônio, a gente vai saber assim, nessa semana também.
quanto fala, cara, o projeto também que tem essa possibilidade, né? Não é nem perto da dimensão das coisas, mas é falar, a gente também sabe, consegue tocar, trazer visibilidade para isso e ter esse reconhecimento público, né? Que querendo ou não é muito importante. Quando que um artista preto, jovem, em Juiz de Fora, em 1960, só não estava tocando cigarro, e aí agora ele tá aqui, é você, ele é gigante, você leva os seus, a gente entrevistou o DJ Fabinho também no tempo. Estou aqui por causa dele. E ver assim, o quanto de carinho, sabe, que vocês têm entre si, o quanto de que é um pelo outro, e o quanto a sua volta é comunitária, é individual, sabe? E meio que nesse processo, pra não chorar, você tocou no hip hop, né? No rap, como você nascido nesse ideal de direito pelo lazer, né? Que teoricamente. A vida. Pode falar. Não, vontade. Que teoricamente é um direito constitucional, né? Nós temos todos os direitos à vida, as pessoas pretas nós não acessam. E diversas vezes por falha, né, do poder público. E aí, acho que o rap veio, né, eu nunca tinha pensado nessa lógica, mas que a sua fala, ela me deu esse embasamento para talvez entender o rap como essa luta também de eu tenho direito a me divertir. Eu tenho direito a uma pessoa preta que, além de trabalhar, eu posso dançar, eu posso beber, eu posso continuar, eu posso ouvir o som que eu gosto, eu posso produzir a música que eu gosto. E aí, meio que nessa esteira, eu queria que você falasse um pouco do que você também tem sentido agora, né? Você ganhou o Instituto Cidadão do Mérito, mas ganhou outras medalhas, mas como que era? O Fabinho também falou, né, de outras dificuldades que vocês tinham de acessar o poder público antes. Como que você sente que isso, sabe, mudou agora? Como era antes? Como era esse diálogo, sabe, com a Prefeitura de Juiz de Fora, como também com a FUNAF? Eu sou uma pessoa que viveu muito isso, viveu muito esses acessos, poucos acessos, mas tipo, alguns de uma forma bem humanizada, bem da hora, assim, né? Vou falar só mal também, tipo, da prefeitura, da FUNAF e tal, mas eu sempre vivi de uma forma meio terceirizada, né? Tipo assim, enquanto a gente estava fazendo, o Fabinho estava fazendo esses corres, eu era a pessoa que tocava, assim. E realmente sempre foi difícil. E eu acho que isso aí, tudo aqui, uma fala muito pessoal mesmo, aí eu já não acho que seja uma culpa exatamente de Juiz de Fora. Assim, eu acho que é como o Brasil sempre olhou para a música urbana, para a música preta, para a música marginalizada, tipo, para as culturas periféricas e faveladas e marginalizadas, de qualquer forma, num lado de que não é cultura, é só tipo uma brincadeira deles. Isso é total resistência da escravidão, né? Tipo assim, quando a galera se unia para jogar capoeira, que já era realmente resistência muito forte, e a galera brecou tudo, não podia culpar os deuses, não podia fazer aquilo, mas tipo a capoeira, deixa eles com a capoeira, deixa eles, isso aí eles podem fazer, deixa eles unir. Sinto que é meu isso também, que a galera vê, não, tipo, deixa eles ali. Quando eles estiver dando problema, deixa eles ali. Então, mas é assim que são brechas que o hip hop, o rap, o break, enfim, sempre achou para continuar movimentando as coisas, né? E no governo atual eu sinto esse querer um pouco mais de olhar para os movimentos periféricos, culturalmente falando, de uma forma como cultura mesmo, assim, sabe? Não sei se eu posso falar que já é assim, que já é visto dessa forma, mas existe esse olhar um pouco mais humano, um pouco mais, não, tipo, se a cultura sem ser a nossa cultura. E isso são conquistas do hip hop, do rap, tipo, de se tornar patrimônio de cidades, de lugares, de virar uma música reconhecida, um gênero musical reconhecido. Tipo, é isso, hoje em dia o rap, falando no Spotify e no mundo, o rap é o gênero mais ouvido do Spotify. Nunca se imaginou isso como um gênero que é novo, né? Gênero que nasceu em 84, 84,
74, 73, agora não sei se eu me lembro, 73, né? Verdade. Em janeiro eu comecei em 73, a gente está em 2025, sabe? Tipo assim, é muito recente conseguir um status tipo esse, música mais ouvida. Tipo, tem gente que eu odeio saber disso, mas isso é um valor. Isso tá ali. Acontece. E somos nós que estamos fazendo isso. Cada um do seu cantinho, cada um um pouquinho. Então, eu reconheço todos os esforços dessa gestão atual da prefeitura. Gosto, sou um defensor disso quando eu entro em vários falar. Eu estou vendo acontecer. Assim, meu bairro é outra coisa palpável, né? Eu olho, eu vejo, eu cresci lá. É muito lindo ver aquilo. Culturalmente bonito, acessível e funcionando. Sabe? Porque também não é só uma coisa que está arrumada e está lá, não, está funcionando. Está juntando gente, juntando o bairro de novo junto. Juntando o bairro de novo para ver futebol rolando, para ver evento, para ver batalha. Tipo, é uma praça funcional. Eu sei que igual a pista de skate, que foi pro outro lado, todo mundo reclamou, e quando chegou, da hora, um ponto de encontro dos skatistas bem feito para eles poderem usar, sabe? Tipo, eu gosto disso. Eu acho que o rap em Juiz de Fora ainda não está no patamar que ele ainda vai chegar, mesmo com esses dados. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui está em junho. Meu Nova Cena saiu em final de novembro, então dia 19 de novembro, no final. Vocês não viram tocar nenhuma praça até hoje, sabe? Então também não posso falar que o rap já está sendo visto dessa forma. Não, mas ainda assim, você ia matar do Bandeirantes em vários lugares. Também porque o rap não sou só eu, sabe? Tipo assim, então enquanto os meninos têm abertura para conseguir fazer um movimento, eu estou junto, estou apoiando, estou gostando da gestão nessa. Mas eu acho que o rap ainda vai ser muito maior. Acho que as pessoas ainda vão ver o poder não de convencimento, mas de diálogo que o rap tem dentro das periferias. Tá ligado? A forma que o rap chega como uma coisa nossa, não só o rap, como o funk, chega também. Pô, o que aconteceu com o MC Chuchu no carnaval desse ano é algo de botar pra ação. É algo que, inclusive, diminuiu um pouco o brilho dos meus olhos em receber mérito. Porque eu sempre recomendo que eu ia receber mérito, só pra achar que eu falo que isso é velho. Um dia, quando tivermos 60 anos, eles vão reconhecer tudo que eu fiz pelo rap e eu vou receber mérito. Por isso que é tão chocante pra mim isso acontecer com 30 anos. Mas ao mesmo tempo, no mesmo ano em que o Marcelo da Benemérita passou pelo que passou, o carnaval fazendo um bloco extremamente acessível para as comunidades LGBT, que eu ia bem a mais. E é como se nada salvaguardasse, sabe? Nada te preserva. Nada te preserva. Tipo, beleza, é uma coisa que isso não deveria acontecer com ninguém, da forma que foi. Mas como a cidadã benemérita, devia ser impensável. Porque é uma cidadã que a cidade reconheceu como uma peça importante para o funcionamento da cidade. Nesse período, culturalmente falando. Mas, tipo, como uma pessoa passa por aquilo daquela forma que foi. Então, significa que os nossos movimentos ainda não são vistos e legitimados da forma que deveriam ser e que vão ser. A gente está trabalhando para que seja. Mas é o tipo de coisa que faz uma cidadã benemérita igual a MC Chuchu não querer mais fazer movimentos aqui. Ou seja, você dá o título de benemérito para uma pessoa e depois fala, a gente não precisa de você. Basicamente é isso. Então, tipo, pra que dar um título então? Sabe? A gente não trata bem nossos próprios símbolos. O hip hop movimenta a cultura de fora há muito tempo. Muito tempo. Quando que o encontro de MCs fazia nos festivais ali da Praça Antônio Carlos, é algo divino. O que o Café com o Hip Hop fez, os movimentos. Não quero falar sobre pessoas do Café com o Hip Hop, mas o que o Café com o Hip Hop representou mais vezes de fora. O hip hop movimenta a cultura há muito tempo. Sabe? Tipo, você ouve, eu vou falar que eu nunca ouvi, porque eu também não conheço a história de vocês, mas eu nunca ouvi e raramente vai se ouvir falar que a música sertaneja tirou uma pessoa da periferia das drogas e deu uma acessibilidade às pessoas, sabe? Que o cover dos Beatles tirou uma pessoa de situação de vulnerabilidade e deu um sentido de viver para as pessoas. Ou seja, qual movimento está fazendo isso de fora?
é o funk, é a capoeira, é tudo periférico. Faz isso. Então, pensando nesse viés, a gente não tem a voz que a gente deveria ainda. Os acessos que a gente deveria ainda. E não vou falar que não, as coisas não andaram um pouco, não melhoraram. Ter a Denilde no final do jeito que a gente tem hoje é uma coisa muito importante. Muito importante, igual quando o Zangão foi conselheiro da FUNAFA também, e tipo, ajudou a acessibilizar os editais nas construções. É importante os nossos estarem lá, sabe? Porque são coisas que se mudam dentro deles lá para nós, né? Assim, não é a gente que faz os editais, não é a gente que consegue lidar com isso, então a gente precisa ter os nossos lá. Mas eu acho que esse olhar para nossas culturas é um olhar que está mudando aos poucos, estão reconhecendo a importância dessas coisas, mas ainda é, como diria meus amigos, ainda é por mais e melhor, sabe? Ainda, tipo, a gente ainda está caminhando para esse lugar, sabe? Essas entrevistas sobre o patrimônio negro de Juiz de Fora, isso é valorizar a cultura, olhar para a cultura como cultura, não como uma brincadeira dos pretinhos, sabe? Então, tipo, deixa os pretinhos ali fazendo coisa deles, porque aí eles não dão problema. Não é isso. Isso é valorizar a cultura, isso é ver a cultura como uma peça importante para a construção da cidade. Tipo, os negros construíram Juiz de Fora, os alemães se moram bem, sabe? Então, isso é o que faz eu sentir que existe uma intenção em olhar para a cultura preta, periférica, em Juiz de Fora, como cultura, sabe? Como uma cultura que merece tanta atenção, tanto olhar e tantos espaços, quanto todas as outras culturas que tem nesses espaços. Eu lembro de uma vez que, em 2019, eu fui chamado pela prefeitura para fazer o texto do vídeo de aniversário da cidade. E aí foi um dos momentos que eu mais gosto. Todo ano eu revisito esse mesmo texto, eu gosto muito desse texto, porque eu lembro que foi a primeira vez que eu tive uma relação com a prefeitura onde eu me impus, onde eu não só recebi, vai ter que ser sensacional, eu falei, não, eu faço. Minhas únicas, só que eu tenho regras. Eu faço se vocês me falarem o tempo exato da duração, que vocês não vão cortar nada do que eu falar. Porque se vocês cortarem alguma coisa ali, eu vou processar e eu não quero. Não, você não vai cortar nada. Eu falo, eu faço se na hora, no vídeo da minha voz, vocês vão fazer outros vídeos, mas se mudar a minha voz, eu não quero que vocês façam só imagens do centro. Porque vídeos de aniversário da cidade, você vai ver o Parque Alfred, você vai ver o Parque da Lajinha, você vai ver Calçadão. Aí você vai ver. Eu falei, não. Exato. Eu falei, eu quero ver periferia. Pode subir no São Benedito, pode subir no Dom Bosco, que isso é muito barato para vocês fazerem. E o meu vídeo, eu estou muito orgulhoso porque eles são periferias. O vídeo termina no centro, mas ele passa por várias quebradas enquanto o meu texto rola. Eu fui ouvido e respeitado nesse quesito, sabe? Tipo, não apartaram nada do que eu falei. Então, isso foi muito importante para mim de pensar, de começar a pensar nisso que eu falei mais cedo, que eu sou Juiz de Fora. Porque eu, como rapper, como representante do hip hop, representante, não dono, como um dos representantes do hip hop, eu mereço ser ouvido. A gente está cuidando das pessoas, a gente está fazendo o trabalho do Estado, sabe? Tipo, durante a pandemia, a Liga distribuiu cestas básicas para um monte de gente. Uma das lives que eu fiz, eu liguei para ela para perguntar se eu podia arrecadar dinheiro na live para enviar para ela. E ela permitiu, então eu fiz uma live onde 100% do que eu arrecadei na live foi para o Coletivo Voz da Rua, porque eu sabia o trabalho que eles estavam fazendo, que eu não faria. Eu sabia que eu pegasse sozinho, meus amigos, a gente não ia fazer. Então eu usei a minha música, a minha parte, para ajudar alguém que eu sei que está fazendo. A gente está cuidando de pessoas, psicologicamente, falando de saúde, acessibilizando conhecimento ao trabalho do Estado. A gente merece ouvir, sabe? A gente merece ter voz na hora de montar os editais, a gente merece estar nesses editais, estar nesses palcos da cidade, estar nas praças. E eu tenho visto isso rolar, é isso. Eu fico feliz de ver que está rolando aos pouquinhos, está acontecendo. Isso para mim já é importante demais, saber que está acontecendo, sabe? E que essa gestão é muito importante nesse momento. Se um dia a gente tiver uma outra gestão que seja de direita, extrema direita, vão ser coisas que eu vou cobrar. Eu não ligo para qual gestão vai estar. Isso é importante para Juiz de Fora, para o presidente de Juiz de Fora, e isso precisa estar em pauta.
Então, tipo, eu vou cobrar de todas as gestões que isso aconteça. E que bom que tá acontecendo nessa, eu fico muito feliz e vai ser uma coisa que eu vou lembrar. Se precisar falar a favor, eu vou falar a favor sim, porque eu tô vendo com meus olhos o que tá acontecendo, sabe? Eu ainda tô aqui na cidade, ainda moro aqui, ainda vivo aqui. Eu acho muito importante da forma que tá rolando, mas é por mais. A gente precisa de mais, a gente precisa ter mais voz, ser mais ouvido, sabe? Mas é grandioso, tio, sabe? É muito gigante. E muito gigante, inclusive, também, sabe? Enquanto pessoa, hoje, que é uma das pessoas que ocupa esse espaço de entrevistadora, e aqui dentro do projeto, mas como jovem, preta, periférica, sabe? Que também sai desse contexto, que tá também, sabe? Tentando como que eu faço a comunidade das coisas que eu faço, sabe? Como que eu uso tudo que eu aprendi lá em cima aqui de alguma outra forma. É muito gigante e também parte desse lugar que é possível, sabe? Porque às vezes a gente acredita que não é possível. E aí, tipo, fazendo, dá aquele gás, tipo, vai lá, sabe? Vai, volta em casa, você vai ganhar pouco, vai ganhar muito, mas você vai conseguir. Então, isso foi muito gigante, eu foi imenso. Eu falo pelo projeto inteiro, foi uma entrevista extremamente emocionante. Você é gigante. Essa música é gigante, mas assim, como pessoa, é uma pessoa gigante, incrível. Eu te conheci bebendo cerveja depois do show do Jonga, trançando cabelo na Hillary. Pode ter. Com BRK e tal. Irmãzona, que é outra também. E eu ainda pensei, foi um dia logo depois do show, acho que foi um domingo. Todo mundo foi beber lá, com o Jovem Sai, que eu tava trançando cabelo no dia. E eu tinha acabado de comentar, falei, nossa, escutei os meninos a primeira vez, estão, lá numa espiritinho de fora, assim, é muito louco, isso em 2009, 2018. Eu acho que 17, 18 anos, E aí falei com o Fabinho, assim, a mesma coisa, e hoje é muito doido estar ocupando esse lugar contigo, tipo, ver tudo que você cresceu nisso tudo. É isso, gigante, muito obrigada. Agradeço. E eu tenho, assim, uma pergunta que se eu tô chorando, assim, eu deveria chorar. Meu Deus. Então eu queria saber, assim, pra fechar com a chave de ouro, o que é o hip hop pra você? Mas o hip hop, ele é minha religião. Assim, a minha fé está toda depositada no hip hop. Tudo que eu sou, provavelmente do hip hop, principalmente tudo que eu sou de bom, sabe? Tipo, todos os meus atributos positivos são do hip hop. O hip hop me deu autoestima, o hip hop me deu respeito, tanto de ser respeitado quanto de respeitar, principalmente, ensinou a respeitar, sabe? Os espaços, as individualidades, as pessoas. O hip hop fez eu existir. Eu não sou mais uma pessoa invisível, sabe? Tipo, o hip hop fez isso. O hip hop pôs comida no meu prato. O hip hop me vestiu. Então é uma religião porque não é uma seita, sabe? É uma religião mesmo, é onde eu tenho afeto depositado, onde meus deuses existem. Meus orixás existem no hip hop. Sabe? Tipo, o tambor que eles tocam é hip hop. O tambor que a gente toca, pra chamar eles, é hip hop. Sabe? É a minha religião, é a minha vida. O hip hop me ensinou que o mundo que eu conheci não é um mundo que o mundo existe. Senão existem outros mundos e outros lugares em que eu posso alcançar esses lugares. Então, eu amo hip hop salvou minha vida. Eu sou amigo dos meus ídolos hoje, quando eu falo meus orixás, meus guias. Eu sou amigo do Emicida. Eu converso com o Emicida no WhatsApp, eu sou amigo do Diogo, sabe? São pessoas que as palavras deles regeram a minha vida porque ele era hip hop, eles são hip hop. Então, é isso, a minha mãe é hip hop. O jeito que a minha mãe lida com as coisas, lidou com as coisas a vida toda é hip hop demais. Ela acreditou em mim desde o primeiro momento que eu queria fazer música, ela acreditou, botou fé. Minha mãe sempre me deu acesso a me divertir, sabe? Sempre me deu acesso a ver o mundo de uma forma boa, por mais que ela estivesse passando a maior barra do mundo, isso é muito pior. Minha tia
sempre cuidou das finanças da casa, sempre fez a casa só para o Betinho, sempre falou que era possível. Toda vez. Ela sempre falou, sempre deixou explícito, a gente não tem dinheiro, mas você tem a gente, você não tem dinheiro, a gente é pobre, eu preciso que você trabalhe, mas eu não quero que você seja o que você não quer. Que você trabalhe e construa o que você quer ser, e a gente está contigo nessa. Então, tipo, toda a minha vida é hip hop, eu respiro isso, eu não sei se é outra coisa, mas assim, não existe nada que eu seja que não seja hip hop. E principalmente hoje, né? Tipo, o hip hop, o rap, a música, eles me deram um motivo, tá ligado? Tipo, quando eu não via tanto motivo nas coisas, até pra ficar vivo, nos períodos que eu tive lapsos de pensar em suicídio, o hip hop ainda tava comigo. Eu não estaria aqui se eu não fosse do hip hop. É isso, eu bato no peito, eu sou uma pessoa que compra muitas minhas próprias brigas, assim, eu bato no peito pelo Juiz de Fora, bato no peito pelo hip hop, bato no peito pelo rap, eu consigo falar facilmente. Se eu fosse uma pessoa que só gosta de sertanejo, talvez eu não estaria aqui na primeira crise depressiva que eu tive, pensei em suicídio. Porque não é uma coisa que me acrescenta nesse lugar, não é uma coisa que me põe me ver como gente, me faz melhor no espelho, me ver como uma pessoa, sabe? Não é uma cultura que me põe nesse lugar, o hip hop é uma cultura que te põe no lugar de falar, não, você vale, você é valioso, você existe, sabe? Tipo, então é isso, a minha religião, a minha vida, o meu, na real é isso, o hip hop é o meu nome oculto, sabe? Tipo, é o nome que quando tira o RT, máscara, quando tira o Victor Alexandre, carcaça, o nome que tá escrito é hip hop, assim, é o que eu sou, sabe? Eu não sei se é outra coisa, não sei se eu vou aprender a ser outra coisa em algum momento, não sei se eu quero, mas é o que eu sou, eu não sei, assim mesmo, de verdade. Acho que é isso. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha.